atenção, menino. Vai começar agora, aumenta o som aí. Agora na Saad FM, o podcast mais nordestino do seu rádio. Nordeste Cast. Muito bate-papo, novidades e entretenimento. Venha com a gente se entreter, lembrar das nossas raízes nas ondas do rádio. Nordeste Cast. Mais um Nordeste Cast, o programa nordestino mais querido do Centro-Oeste. Muito boa noite, estamos aqui hoje, pessoal, com uma pessoa muito especial, mas antes de tudo quero também agradecer aqui os nossos apoiadores, os nossos amigos, que sem eles não seria possível nós estarmos aqui hoje transmitindo esse programa nas ondas da Saad FM e no YouTube para todo o Brasil. Queremos aqui também já primeiro agradecer aqui o apoio do nosso querido Bodinho, diretor comercial aqui da Saad FM, em especial a cada um de vocês que estão nos acompanhando. A repercussão tá maravilhosa, pessoal. Nós estamos andando na rua e as pessoas gostaram, né, da temática do programa, do jeito que o programa está sendo realizado. Então nós estamos aqui para ouvi-los, esses nordestinos de coração, de paixão, que tem uma história linda. Esse programa é para isso, é para mostrar esse povo lutador, guerreiro, que vem aqui fazer a diferença, não só em Santo Antônio, mas em Brasília e no Brasil, até no mundo, viu? Queremos aqui, antes de tudo, agradecer os nossos apoiadores. Supermercado no 12, do nosso amigo Clécio, também vai estar aqui na próxima semana. Ótica Cristal, nosso amigo Rômulo da Ótica, muito obrigado pelo apoio. Queremos agradecer também aqui a loja Camila Capistrano, Espaço da Mulher. E falando nisso, hoje eu estou vestindo aqui uma roupa da Camila Capistrano, me sentindo até muito mais bonito, viu? Olha só, tá vendo? Você vai pra lá, se sente até muito mais bonito. Queremos também agradecer aqui também Supermercado Magalhães, na pessoa do nosso querido amigo Rafael, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. E quero aqui uma promoção especial que sai agora do forno aqui. Falei com o Rômulo, Rômulo, eu preciso de uma promoção especial para os nossos ouvintes, os nossos internautas, as pessoas que estão curtindo, ouvindo, estão aqui nos seguindo nas redes sociais. Ele disponibilizou, atenção pessoal, ele disponibilizou toda a linha de óculos Arnett e Vogue com 25% de desconto. Desse jeito tá imperdível. Já pratica os melhores preços da cidade e agora uma promoção especial aqui pro nosso podcast Nordeste Cast, 25% de desconto. Então, você que está à procura de um óculos de qualidade, óculos moderno, óculos forte, resistente, corre lá na Ótica Cristal, ok? Mandando também aqui um abraço especial pro Marduk da Primitivos. Marduk tem uma instituição, tem um Instituto Primitivo de judô, basquete, futebol, várias modalidades. É um trabalho lindo, impecável e totalmente 0800 para as pessoas carentes do nosso município. Falando nisso, essa semana também eu estive lá com o secretário de Educação Lima Vendedor, fizemos uma matéria para os judocas que foram classificados para os Jogos Estudantis do Estado de Goiás. Hoje o Instituto Primitivos, ele tem atletas que vai para todo o Brasil. E tem uns garotos aqui, mais de 30 garotos que foram classificados para os Jogos Estudantis e estão viajando o mundo. Dentre eles, o meu filho Gabriel Samurai viajou hoje para Rondônia, para o Campeonato Brasileiro também. Tá nesse mundão de meu Deus aí, representando Santo Antônio, Brasil. Zé do Cerrado, aquele abraço, meu amigo mais mal acabado, Zé do Cerrado, também estive lá essa semana. Amanhã vai ter um vídeo novinho aí nas redes sociais aí, fiz um vídeo com ele, ele também vai estar aqui no nosso Nordeste Cast, um cara excepcional, viu? Poeta, repentista, cantador, forrozeiro e mentiroso também, comedor de cuscuz, viu? Inclusive, eu quero aqui mostrar, ele me presenteou aqui, ó, com esse livrinho de cordel aqui, essa literatura de cordel, no qual mais tarde eu também vou recitar aqui um poema de cordel. Um abraço especial também pro nosso amigo Vitor, o nosso fã mirim número 1, ele que tá lá diretamente ligado, divulgando a gente aqui para todas as redes sociais. Então hoje eu vou fazer aqui uma breve biografia do nosso convidado. Se eu fosse colocar tudo que ele já fez, tudo que a importância que ele tem aqui para a cidade, nós teríamos que falar aqui as 2 horas só na biografia dele. Então eu vou ser bem superficial, porque nós vamos aprofundar ao longo aqui do nosso programa. Então nós vamos trazer todos os detalhes, tudo que ele fez, tudo que ele faz, a importância que ele tem aqui para nossa cidade, para Brasília. Então hoje ele veio diretamente
nascido no interior de Paratinga, no povoado chamado Canabrava. E pessoal, vocês que gostam da caninha, olha aí, Canabrava, hein? Filho do seu Luiz Meira e da dona Maria Meira, primeiro filho de 8 irmãos. Dentre eles, Sandoval, o nosso querido Tixé. Se você não sabe o que é Tixé, pergunte para um baiano que ele vai saber. Se chamar o Sandoval de Sandoval, ele fica chateado. Agora fala, e aí, Tixé? Ele fica todo feliz, viu? Nossa querida Cineuza, Silvinha, Vânio, Gracinha, Isênio e Ney. Essa é o time campeão aí do seu Luiz e a dona Maria. Um beijo no coração deles, eu amo de paixão. Eu não falaria aqui da minha juventude se não tivesse o seu Luiz Meira e dona Maria fazendo aquelas comidas pra gente quando a gente saía pra farra e voltava cansado. A profissão aqui do nosso querido entrevistado de hoje, ele é cabeleireiro, cantor, compositor, escritor, professor e artista, porque quem nasce na Bahia, ele não nasce, ele estreia, não é verdade? Então, é com muita alegria que hoje eu apresento o nosso querido amigo João de Deus. Como é que você tá, meu amigo? Boa noite, Ricardo, boa noite, Bodinho, boa noite, o meu amigo Vigílio hoje está nos teclados aí, muito justamente aí. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês desse podcast. É uma honra estar aqui com vocês essa noite e vamos compartilhar algumas coisas que vocês não conhecem ainda sobre João de Deus. Sim, João, eu quero primeiramente falar que é uma grande satisfação em ter você aqui. Quando eu idealizei esse podcast nordestino para falar dessas pessoas, para falar romanticamente da luta. Eu acho que quando o povo nordestino é um povo de muita luta, mas nós temos que falar com romantismo, porque as pessoas que vieram de lá para cá, se a gente for ver, se for analisar, são histórias lindas, histórias de superação, histórias que venceram na vida, histórias que deixaram aqui um legado gigantesco. Então, assim, hoje quando eu idealizei esse programa, eu falei, o João tem que estar. Não é só porque é meu amigo, mas pela importância de tudo que você fez. Então, assim, eu quero te agradecer. Eu sei que seu tempo é muito corrido. Eu sei que você tem diversas atividades aí durante o dia. De domingo a domingo, para você é pouco ainda, né? Mas você tirou esse tempinho para estar aqui hoje. Então é de coração que eu te desejo tudo de bom na tua vida, sabe? Eu sou muito feliz em tê-lo como amigo, como conselheiro. É impossível nós irmos conversar com o João e ele não tem uma palavra amiga que mexe com o coração da gente, que faz as lágrimas correrem sem a gente querer, né? Então, a última semana foi prova disso. A gente tem que se segurar, porque o João é de Deus. O João é de Deus, viu? Eu tenho obrigação. É uma obrigação. Quando eu recebi o meu nome, tá? As pessoas falam, por que o nome João de Deus? Eu nasci dia de São João de Deus, que é o patrono dos hospitais, em português. Dia de São João de Deus, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por isso meu nome, João de Deus. E quando eu recebi esse nome, desde pequeno que eu já carrego nos meus ombros essa responsabilidade de não servir o inimigo, mas servir a Deus, ser de fato de Deus, como um sacerdócio em minha vida. Essa é a minha missão. Então, eu acho que ainda faço pouco, eu deveria ser melhor. Eu sempre falo, eu deveria ser melhor do que sou, que Deus me deu todos os instrumentos para ser melhor. Hoje, ao longo desse programa, as pessoas vão entender muito o que é isso. Né? Uma pessoa que veio de uma realidade muito difícil, né? Sem assim, se a pessoa viesse de fora, né, a realidade do João de Deus, ele não acreditaria que você chegou onde chegou, né? Por méritos exclusivamente seu e dom de Deus. É como você falando nos dons de Deus, né? Então, assim, Deus nos dá dons de todas as formas. Infelizmente, nós não sabemos aproveitá-los. A gente não sabe explorar esses dons. E você não. Você foi um cara que veio, desbravou, né, acreditou na educação, investiu na sua educação e hoje é um exemplo aqui para gerações, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho do teu trabalho como pessoa, como família, como membro da Igreja Católica, a importância que você tem na igreja, né? Então, hoje nós vamos te sugar. Hoje essas 2 horas aqui realmente é para as pessoas conhecerem não só o personagem, a pessoa pública, como você já foi e é, mas no íntimo, né? O que você é no íntimo, no coração, né? Então eu tenho certeza que aqui nós vamos ter músicas, vamos ter muitas risadas, mas também vai ser carregado de muita emoção, João. Isso, muito obrigado. Eu costumo dizer que eu gosto muito daquela história da águia e a galinha, que a galinha, ela olha só para baixo, ela fica só ciscando, comendo as migalhas. Sim. A águia come as melhores caças, né? As melhores presas. Por isso,
desde pequeno eu sempre olhei para o alto, mesmo nascendo em um lugar que não tinha a menor oportunidade, chegava para estudar só até a 4ª série. Exatamente. Eu sempre tive uma visão além. De vez em quando eu fico incomodado quando eu estou acomodado. Eu não nasci para ficar assim acomodado. Eu preciso dar passos mais largos, porque eu não nasci para ficar ciscando. Eu nasci como águia para voar. Foi essa que é a... se colocando novos desafios sempre, né, João? É exatamente isso. Novos desafios em minha vida. Hoje as pessoas vão entender o que é novos desafios. Vão entender a tua trajetória e falar, realmente, ele não se acomodou a cada degrau que você conquistou. Né? Então, assim, seria muito fácil você se acomodar naquilo que você conquistou naquela época e falar, estou bem aqui, eu sou pioneiro em uma situação ou em outra, hoje já tenho notoriedade, já tenho fama, mas você não ligou para a fama, né? Você quis evoluir, você quis, cada vez crescer mais com novos desafios, como você falou, é visão de águia, né? Não é acomodar, é conquistar o máximo que Deus tem para você, sem pisar ninguém, sem maltratar ninguém, com um sorriso sempre no rosto, né? Então, assim, quando eu falo assim que eu estava ansioso para estar aqui com você hoje, não é mentira. Sabe, eu fui a fundo, sim, relembrando as nossas histórias, porque para vocês internautas aí, né, eu conheço o João desde quando eu tinha acho que 14 anos, né? Nós temos quase a mesma idade, então assim, a minha juventude, começamos a sair para festas, foi basicamente no mesmo, não só o João, mas como todos os irmãos, primos, então assim, são mais que amigos para mim. Meio que são a minha família também, porque eu não tenho histórias da minha juventude se não tiver vocês envolvidos. E sempre foi uma turma que nós sempre prezamos, né, por nos divertir, mas longe de tudo que era ruim. Nos divertir longe de drogas, nos divertir longe de pessoas que não nos evoluíam. E graças a Deus, todos os nossos amigos, aquele núcleo de amigos ali, todos são empresários, pais de famílias, tem uma história linda para contar. Se fosse contar a história desses baianos aqui, teria que ser uma semana cast, não seria que ser um podcast, não. Com certeza, foi uma época muito bonita que a gente viveu na juventude, sim, tá? Sim, e parte da minha juventude foi aqui, porque eu saí da Bahia com 19 anos de idade, tá? Saí com 19 anos, cheguei aqui em Brasília aos 19 anos de idade. Sim. Então, foi linda essa nossa trajetória. Então, vamos começar aqui agora. Queremos saber um pouquinho do João. Então, sem mais delongas, vamos começar as nossas perguntas aqui, o povo quer saber quem é você, João. João, é exemplo da grande maioria dos nordestinos que não tiveram uma infância em abundância, fácil, assim também foi você e seus irmãos, né? Mas mesmo diante dessas dificuldades, eu tenho certeza que vocês devem ter lembranças maravilhosas. Então, assim, qual a lembrança da tua juventude, juntamente com seus irmãos, que marcou, assim, você, João? Mesmo diante daquelas dificuldades todas que vocês viveram. Os momentos de alegria que sempre tinham, as farturas também que tinham, mas a lembrança que eu tenho, assim, em mente, que eu guardo sempre, é de fogueiras. É diferente de fogueiras com fogueira. Lá a gente divide fogueiras e fogueira. Mas então era de fato a fogueira. Fogueiras são todas que a gente conhece aqui. As fogueiras que a gente faz em frente das casas do São João. E fogueira, para nós, se você chegar lá em Canabrava e falar aqui vai ter fogueira, eles entendem outra coisa, tá? Sério? É outra coisa. Fogueira lá, a gente pega uma árvore, tira toda a folha dessa árvore, ou uma árvore seca, e coloca várias coisas nessa, laranja, frutas, dinheiro, amarra e enfeita essa árvore como uma árvore de Natal e coloca no meio ali da praça, no lugar, no aglomerado. E aí tem vários prêmios lá em cima, né? Vários prêmios, e aí a gente coloca fogo embaixo, tá? Fogo, e a gente fica aí, por exemplo, das 9 horas da noite, sendo mais ou menos 9 horas, até queimar o pé. Então, quando essa fogueira cai, todo mundo cai em cima e quem pegar é dono. Então, essa era a brincadeira. Deixa a gente só entender isso aqui. Vocês vão na mata, pegam uma árvore. Pega uma árvore, corta a árvore. E enfinca ela no chão. Isso, lá. Primeiro enfeita ela, coloca bastante balinha, ela fica muito enfeitada. Aqui não tem aqui, eu nunca vi isso. Não tem, nunca teve aqui. Então, é uma coisa que fica. E a gente ainda colocava um cara com um chicote na mão, batendo em quem encostasse na árvore, quem encostasse para pegar alguma coisa. E aí só poderia pegar
quando a árvore caísse. E ela ficava lá, balançava para um lado e todo mundo corria para o lado, né? Então isso era muito interessante para nós no São João. Fazia isso de São João a São Pedro. Que legal. Então, quando falava fogueira, geralmente tinha no meu amigo, né? O meu primo Chico Malavéia, né? Chama Chico Malavéia, lá em Canabrava mesmo. Lá ele mora hoje na casa onde que era do tio Larião. Larião, ele fazia essa festa de São Pedro e ele era uma das pessoas que promovia isso, fazia, e tinha a fogueira de um lado e o pau de sebo do outro, então, né? Não é só no centro da cidade, cada não, era na roça faz, mesmo, era família... na roça mesmo, lá era um povoado, né? Tinha igreja na frente, tinha várias casas ao redor, tem, então era um povoado e a gente já fazia isso em frente à igreja, né? Em frente ali àquele povoado e colocava essa fogueira, né? Essa fogueira, que se chamava de fogueira, e aí acendia o fogo, que era a fogueira, embaixo dessa árvore. E aí ela ficava. Aí quando caía, todo mundo caía. Muitas pessoas saíram arranhadas porque entravam no meio da. Que tinha coisa que estava embaixo. Todo mundo sabia que tinha prêmios ali, né? Vários prêmios. Então, essa é uma das lembranças que eu tenho. E o pau de sebo também. Sim. Não, aqui já é natural daqui. Pau de sebo. E colocava um prêmio em cima, alguém tentava subir. Nessa fogueira aí, se tivesse colocado pinga, hoje nós estamos aqui, não tá dando pra ver ele, mas tem aqui o Virgílio Viana, que esse aí, meu amigo, se tivesse colocado ele, tinha levado muita chicotada, porque o cara gosta, viu, rapaz? Lá deve ter colocado uma pinguinha. Sim, lá tinha muitos presentes, muitas presentes surpresas que colocava também, né? Muito legal, uma coisa que eu não sabia. Até hoje. Aqui não é normal ter esse tipo de fogueira aqui, e tem até hoje, eles fazem até hoje, né? Isso é legal, é particularidade, né, da região lá. Particularidade, é bem interessante. Muito legal. É uma das coisas que fica no meu coração. João, a primeira opção dos nordestinos, assim que completa a maioridade, geralmente é ir para São Paulo, né? Tá na cabeça, assim, a pessoa tá ali sofrendo. A primeira opção já é isso aí, já é notório, né? Já é histórico já, que as pessoas tendem a ir para São Paulo. Com você foi diferente. A sua cabeça veio para Brasília, né? O que te levou? Você escolher aqui e não lá? Porque você já tinha familiares que já moravam lá, né? Pelo que eu entendi, mas você resolveu vir para cá. O que te levou a tomar essa decisão aqui? Tinha várias pessoas que moravam em São Paulo, primos que moravam em São Paulo, né, há muito tempo, mas eu ouvi falar de Brasília porque pai veio para Brasília trabalhar em 78 e pai falou muito bem de Brasília. E aqui tem um primo do meu pai que morava aqui na Queiroz, inclusive os filhos dele moram aqui, o José, Bia, né? Todo então mundo você já tinha aqui. Uma raiz aqui. Então, já. O primo do meu pai que morava aqui, e eu tinha primos que moravam em São Paulo. Eu tinha mais afinidade aos que moravam em São Paulo. Sim. Mas, como eu convivi com os meninos aqui, o primo de segundo grau dos filhos de Altino, então a gente teve essa convivência nas fogueiras, nas escolas. Então, eu preferi vir para Brasília. Achei melhor porque o meu sonho era outro. Eu não tinha esse sonho de chegar a trabalhar em fábrica. Meu sonho era trabalhar em escritório, ser datilógrafo. É o meu sonho. Eu saí da Bahia com dois sonhos. Eu queria ser cantor e queria ser datilógrafo. Naquela época você ter um curso de datilografia seria o objetivo. Exatamente. Né? O objetivo é falar assim, já vou conseguir algo muito melhor se eu for datilógrafo. Exatamente. Hoje em dia, acho que as nossas crianças, se você falar nisso, não sabe nem o que é. Sabe não. Vou nem falar crianças, os nossos filhos mesmo aí, não sabem o que é, não existe mais isso aí, né? Então ficou aí só para ser o saudosismo mesmo de quem foi datilógrafo um dia, né? Exatamente. João, eu sei que a sua chegada aqui em Santo Antônio, a Brasília, ela não foi fácil, né? Eu conversando com você, eu descobri também que você não rejeitou nenhum serviço, você pegou tudo. Então você foi aqui chacareiro, né? Você trabalhou em diversas outras modalidades aqui, foi garçom, foi cobrador, né? Mas depois você montou o seu salão de beleza, né? Com o nome John Cabeleireiro. Nos conte, como é que foi essa sua trajetória, que você começou como chacareiro e veio até para montar esse salão? O que te levou aí para beleza, para vaidade feminina? Eu saí da Bahia como lavrador, aos 19 anos, 4ª série. Meu Deus. Então eu não tinha muitas opções. Eu sabia trabalhar na roça, eu sabia qualquer coisa, de machado, qualquer coisa eu sei fazer, até hoje eu sei fazer da roça. Então, quando eu cheguei em Brasília, na casa do meu tio, é muito chato você ficar na casa dos outros ali sem fazer nada. E eu ficava incomodado com isso. E tinha um amigo que trabalhava em uma chácara, mas nessa chácara o trabalho não era só para trabalhar
na lavoura, né, da chácara. Mas tinha um trabalho especial que eu fui contratado para fazer. Sim. E que eu já entendi um pouquinho. Que na Bahia também eu trabalhei com a questão da cerâmica, né, com a argila. Então era mexer com a argila, pegar a argila, moer, tá? Eu moía os torrões de argila, coava, tá? Coava e depois colocava num tanque, tá? Com água, e era separado ali as pedrinhas da areia e ficava só a argila. Então eu pegava de novo essa argila, depois que ela secava, uma semana em cada tanque, eu ensacava e deixava preparada para fazer esses trabalhos que fazem hoje, decoração, que faz materiais mas de você argila. também já foi artesão nessa área também? Não, eu não trabalhei como artesão, eu só preparava o material para artesanato. Sim. Era isso que eu fazia, tá? Eu preparava o barro. O barro vinha um torrão com pedras. E com não é qualquer barro, né, João? Tem que ser um barro especial. É especial, tinha que ser. É porque eles já compravam o barro apropriado, a argila mesmo tirada daquele local. Eu só purificava. Tá? Então não adianta, por exemplo, um leigo ali cavar um barranco, que não é esse tipo de. É um barro todo especial para que ele possa ir ao forno. Tem que ter uma certa liga nesse barro também, né? Isso, porque a argila é diferente. A argila, ela não tem areia. Ela é mais. Pegajosa, então ela já fica separada ali na terra, né? É a lama fica em cima da areia, então essa lama ela seca, essa lama é a argila, tá? Então essa lama é purificada de novo, né? Tirada para fazer no caso de um artesanato. Sim. Então ela é misturada com outro pó especial, uma argila mais forte para poder chegar aquela dureza, a consistência necessária para fazer um trabalho. Aí, depois desse trabalho, você foi ser cobrador? Isso, depois eu fui ser, depois sim, 3 meses depois de chegar em Santo Antônio, já fui ser cobrador. E mesmo com a limitação na época de ter 4ª série, mesmo assim você enfrentou? Sim, precisava só saber ler e escrever aqui, né? Então eu tinha 4ª série. Entendi. E eu consegui ser cobrador e trabalhei quase 3 anos como cobrador. E como cobrador eu fui conhecido em Santo Antônio. Eu conhecia todas as áreas. Você trabalhava na empresa aqui mesmo? Eu trabalhava numa empresa Alvorada, aqui em Santo Antônio. Trabalhei aqui, trabalhei em várias linhas em Brasília também, tá? Queiroz, trabalhei para Cidade Eclética também, todos os lugares eu trabalhei. Aí já como cobrador você começou a se especializar para o salão de beleza? Olha, ou foi uma trajetória totalmente? É uma trajetória, Ricardo. Quando Deus coloca as pessoas na nossa vida, você pode ter certeza, não é por acaso que ele coloca alguém na nossa vida. Exatamente. Todo mundo que passa pela nossa vida, ela vem de certa forma como anjo. E aí tinha eu morei com o meu amigo Donizete, né, que era motorista, ele chamava de Donizete Lebreia. A gente morou numa casa só, que a gente dividia o aluguel, né? Ele era motorista e eu era cobrador, e eu com o Sandoval também. Sim. E aí veio a sobrinha dele de Minas Gerais e namorava com um rapaz lá de Brasília. E esse rapaz, ele trabalhava numa boate muito chique em Brasília, né? Chamado Bar Academia. Recebia vários cantores, jogadores de futebol famosos, e eu fiquei muito interessado nisso, né? Não conhecia nada sobre garçom. Então surgiu a oportunidade de fazer um curso de garçom no Senac. E eu, como cobrador, não pagava a passagem, aproveitei e fiz esse curso de garçom. E assim que eu fiz o curso de garçom, eu fui despedido da Alvorada. Eu aproveitei e entrei como garçom no Bar Academia. E lá eu aprendi tudo sobre vinhos importados, né? Aprendi o nome dos vinhos, toda a etiqueta, como servir, sobre pratos, sobre tudo eu aprendi já em 87. Isso foi em 87. Mas já começou assim com mais requinte, né? Exatamente, de 86 para 87. Então eu já aprendi e já comecei a servir como garçom. Quando eu estava fazendo um curso de garçom, olha o que aconteceu. Ao lado, alguém me falou assim, um colega garçom falou assim, o meu primo fez esse curso aqui, de cabeleireiro. Ele já tem um apartamento e já tem um carro. Opa! Sabe? Quando deu aquele estalo na minha cabeça, deu aquele estalo, eu voltei a minha mente assim, no passado. Falou, o meu avô cortava o meu cabelo. Sim. Quem cortava o cabelo dos meus vizinhos era pai. Pai cortava, e quando não tinha ninguém para cortar, eu cortava. Então assim, já tinha uma raiz. Como um bicho, todo mundo cortando. Eu falei, eu sei fazer isso. Eu falei, eu não vou dar conta de fazer isso. Eu quero fazer isso. E assim, daí eu já comecei a fazer um curso de cabeleireiro. Assim que eu entrei como garçom. 6 meses eu fiz o curso de cabeleireiro particular. E com 4 meses como cabeleireiro, eu já comecei a trabalhar. O meu professor já arrumou um serviço para mim no centro de Itaguatinga. Quer dizer, você já então, foi se destacando. Agora veja só qual era a minha rotina. Eu acordava a meio-dia,
olha só, acordava meio-dia, entrava às 14 horas no curso de cabeleireiro, saía às 4 horas, terminava 4 horas, ia para o plano piloto, preparar o ambiente, que tinha que limpar todo o ambiente do bar da academia, e saía às 3 da manhã. Meu Deus. 3 da manhã. Agora eu te pergunto, onde que eu ia? Tinha ônibus 3 da manhã? Como é que eu ia fazer? Não tinha. Eu pedia licença para o cara lá do prédio para eu dormir ali na portaria até 5 horas da manhã para ir para a rodoviária. E isso foram 6 meses, dormindo apenas, e saí de lá no primeiro ônibus, 5h40, 6 da manhã, e chegava aqui 7 horas, dormia das 7 ao meio-dia, meu amigo. Essa foi a minha vida, das 7 ao meio-dia. São histórias que quem vê o João hoje não imagina nunca que passou. Então, quando eu vejo alguém que tá fazendo curso, meu amigo, você não sabe dar valor, porque se você se passasse pelo que passei, você daria valor. É isso que eu ressalto bastante, inclusive fica uma lição para nossa juventude. Hoje todo mundo tem tudo na mão. Hoje o celular te dá oportunidades maravilhosas de conhecimento, mas as pessoas perdem a maioria do seu tempo, principalmente a juventude, em TikTok, em Kawaii, né, Instagram. Então assim, poxa, nós temos uma ferramenta aqui que está tudo de graça, só que é uma janela do bem e do mal. A pessoa escolhe qual janela vai olhar, né? Então, vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo através aí da internet, veja esse exemplo. Veja que quando a pessoa quer vencer, não há obstáculos. Não tem frio, não tem chuva, né? Não tem nada que vai te atrapalhar. Se você estiver determinado, você vai vencer e acabou, né? Aí depois a pessoa fala, que ele teve sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito nas suas atitudes. Você vai colher tudo aquilo que você está plantando, né? Se você está plantando que vai ser um cara bem sucedido, você vai colher aquilo ali, né? Então assim, ficou essa história linda. Aí daí, quando é que você largou essa vida noturna para falar, agora eu vou me dedicar ao meu salão? Eu comecei a trabalhar com Tony Cabeleireiro, que esse Tony era um salão muito de beleza famoso, que tinha aqui, né? Famoso. Então eu trabalhava aos domingos com ele. Então, porque eu trabalhava lá como garçom de segunda a sábado, e domingo tinha a feira aqui, né? Pertinho. Então eu trabalhava aos domingos com Tony. Então as pessoas foram gostando. E aí eu comecei, que era mais uma barbearia, né? Atendia, tinha poucas coisas. Então eu comecei a trazer algumas coisas de cabeleireiro para Santo Antônio. Então acho que eu fui o primeiro a trazer. Já diferenciada, né, João? Eu fui o primeiro a trazer penteados, maquiagens, que não tinha. Depois que foi em 87, eu fiz o curso, né? Agosto de 87 terminei. 88 eu fui para São Paulo, 89 fui para São Paulo, fiquei 40 dias em São Paulo só fazendo o curso, me especializei em tranças artísticas, né? Penteados presos, química, essa parte de química de cabelo eu fiz, né? Colorimetria, estudei muito sobre isso, né? Cortes avançados, trabalhei, fiz o curso também de cortes avançados. Sempre pensando à frente, né, João? Exatamente. Então assim, eu aproveitei os 40 dias em São Paulo, eu juntei dinheiro para poder fazer esse curso. Aí eu trouxe e fiz uma repaginada no salão. Não sei se você lembra. Montou o famoso John Cabeleireiro. John Cabeleireiro. Mas todo mundo ficava, mas por que John? Seu nome não é João? Por que John? E já, João, eu queria só te interromper um pouquinho, nós já vamos falar sobre isso. Vale a pena o capítulo que nós temos sobre isso aqui. E eu queria perguntar, já tem mensagens aí? Como é que tá essa galerinha? Já tá participando? Vamos aqui abrir as mensagens aí. Pode colocar na tela aí? Só YouTube. Boa noite, Ricardo. Manda um alô pro meu amigo Pescador Mentiroso e seu irmão, o tio Igor. Estou na esplanada trabalhando e curtindo o seu programa. Parabéns. Um abraço, meu amigo. Quem foi que mandou essa mensagem aqui? Qual é o nome dele? Depois manda um nome pra gente aqui, pra gente falar um pouquinho de você aqui. Samuel, meu amigo Samuel, um grande abraço pra você, meu irmão, um beijo no seu coração, que Deus abençoe, bom trabalho aí, meu querido, estamos aqui, viu? Vamos aí pro YouTube, ver o que é que nós temos aí de mensagens aí. José Carlos Salomé, isso aí. Vamos lá, vamos começar lá do início aí pra gente dar seguimento, porque muita gente participando. Obrigado a você que tá participando, mandando mensagens aí, a todos vocês, obrigado demais pelo carinho, viu? Vamos lá, começa aí. Marcos Mazeu, lá de Taubaté, São Paulo. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado, Marcos, sempre dando aquele apoio. Crislane tá ligadinha com a gente, um beijo no coração.
Crislane, também Marduk, nós falamos dele aqui agora, lá do Instituto Primitivos, também tá ligadinho com a gente aí. Boa noite, meu amigo, desejo um imenso sucesso nessa nova jornada, você merece. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe, e a todos aí do Instituto Primitivos. Romo Alves, meu amigo velho, Romo da Ótica Cristal também tá online com a gente aí. Boa noite, meus amigos, Ricardo e João de Deus, você merece também, meu irmão, toda honra, porque você é um batalhador, Romo, e você tinha que estar aqui com a gente, quem sabe muito em breve vai estar também, que tua história tem que ser contada. Nosso amigo Valdivino Pereira, parabéns, meu amigo, excelente programa, sucesso, obrigado, Valdivino. Haroldo Meira, você conhece? Harodão Porosca, viu? Chama ele de Haroldo, ele nem gosta, ele gosta de ser chamado de Porosca. Eita, José Carlos Salomé, meu amigo, um abraço pra você, meu irmão, tudo de bom. Sou de Minas Gerais, lá de Minas, ligadinho com a gente aqui também. SC, não sei de onde, deve ser Santa Catarina, boa noite. Luiz Júnior, João tem minha admiração pelo que fez por mim, minha esposa e muitos anos atrás. Tá vendo já? Colhendo, né, os frutos aqui, ó. Colhendo os frutos aí. Se a gente fosse falar as pessoas que você já ajudou de uma certa forma também aqui, seria, né, não tinha espaço aqui. É José Wilson Rodrigues, meu amigão José Wilson, hoje ele faz parte da Elevaton, né, ele tem uma empresa de seguro veicular, parabéns, sucesso aí. Fábio Amorim, boa noite, amigos. Ricardo, João de Deus, de bom pra vocês, Deus abençoe, obrigado. Clécio Souza, boa noite, meus amigos, um abraço, meu irmão. Clécio, Deus te abençoe, cara. Grande Ricardo, João de Deus, Vigílio Viana, Bodinho, sucesso sempre, meus amigos, valeu. Adalto Meira, Adalto Bode. Tem um bodinho e tem um bode também, viu, Bodinho? Agora você tem concorrência. Camila Capistrano, a nossa apoiadora e minha digníssima esposa também tá ligadinha com a gente aí, valeu demais. Então vamos lá pra gente não parar aqui o foco. Nós estamos num momento muito bacana aqui da entrevista, né? Então, João, eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Outro fato bem interessante que eu achei também na tua trajetória, que vale a pena a gente ressaltar aqui. Primeiro, John Cabeleireiro, né? Na época esse nome te deu fama, notoriedade. Hoje você é conhecido mais pelo seu nome de batismo, João de Deus, né? Então, o que eu queria te perguntar aqui, agora que nós queremos saber, o que te levou a fazer essa transição? Foi uma coisa natural, espontânea? Foi uma coisa que você forçou? Ou foi devido a toda a tua trajetória aí, que você foi se evoluindo, naturalmente foi saindo de John Cabeleireiro e assumiu o nome de batismo de João de Deus? Na verdade, existia sempre uma confusão. Quem era o João de Deus e quem era o John? É isso que tinha. Então eu coloquei o nome porque achei bonito. Primeiro eu ia colocar o nome Juan, né? Eu tava estudando espanhol, então eu queria colocar Juan. Aí os vinhos falaram, não, mas se eu colocar o todo mundo vai se chamar de João, vai ser a mesma coisa. Eu falei, não, então eu vou colocar John. Eu coloquei John Cabeleireiros. Aí como John deu certo, todo mundo gostou. Só que aí com o tempo eu abri um salão em Patos de Minas, Minas Gerais. Me apaixonei por uma pessoa lá e dei na cabeça e fui pra lá. Eu era solteiro, né? Deixei os meninos aqui e abri um salão em Patos de Minas, então, Minas Gerais. Então, você já tinha que abrir uma filial lá. Abri uma filial. Aí o que aconteceu? Eu perdi muitos clientes aqui. Então, eu não entendi isso. Depois eu voltei, não deu certo, fiquei 6 meses, né? E aí abri em Águas Lindas também, outra filial em Águas Lindas. Também não deu muito certo. Que as pessoas procuravam pelo John, né? E Patos de Minas e Águas Lindas tinha o mesmo nome, New Fashion Cabeleireiros, Patos de Minas. Então eu voltei e quando eu estudei, né, fiz administração, eu entendi que quando você coloca o seu nome, você concentra em você toda a carga. Exatamente. E toda a responsabilidade. E você não pode estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo. Como. Então eu entendi que para você ter uma filial ou ser próspero, você não pode colocar o seu nome, tá? Você tem que colocar um nome neutro para que as pessoas reconheçam. Você cria uma credibilidade tão imensa que por mais que você tenha profissionais gabaritados, né, que estão mais ou menos, até no mesmo nível que você, mas devido ao peso do nome, da marca, porque não é só o nome, é a marca, você criou a marca. Isso. Então as pessoas não aceitam ser atendidas por outra pessoa. Né? E um atendimento seu, eu via lá, levava horas e horas e horas. Era impossível, humanamente impossível, você atender todo mundo. Então, às vezes, o que acontecia? Em dezembro, tinha, enquanto os meninos tinham 1 ou 2 pessoas esperando, eu tinha 10 pessoas me esperando. E eu ficava muito incomodado com aquilo e eu não tinha como transferir. Eu não posso transferir cliente que acredita no nome. Quem é o John aqui? O John é ele, então eu quero cortar o cabelo com o John.
Então isso ficou muito pesado para mim. Então depois, com o tempo, eu repensei, tirei, e aí eu mudei para Multibela. Sim. Multibela, onde a gente trabalha com todos os outros componentes da área, que é, a gente pega uma noiva, produz a noiva, tem o vestido para ela, tem a da dama, tem de 15 anos, a debutante. Então a gente trabalha com a maquiagem, com o penteado, trabalha com tudo. Então, por isso chama de Multibela, então, porque é um multibeleza. Então, só esclarecendo para você, internauta, você de Santo Antônio, região Águas Lindas, Brasília, você quer casar, né? Você noiva, você quer um local que você vai passar o dia de noiva. Ali você vai chegar, você vai fazer cabelo, massagem, maquiagem, vestido, você vai sair dali diretamente pro local do casamento. Então o João hoje tem uma estrutura que ele vai proporcionar tudo isso para você e com a qualidade, com um carinho excepcional, né? A gente passa lá na frente, vejo quando você tá nesses preparativos, as noivas saem de lá radiantes. Então você que quer, depois a gente pode colocar o telefone de contato, né? Que pode ligar lá, que vai ser com certeza muito bem atendida também pelo profissional, acima de qualquer dúvida, assim, porque já mostrou ao longo dos anos a sua capacidade. Então, como todo mundo me conhece como cabeleireiro, tá? Eu sou conhecido, mas eu não sou só cabeleireiro, eu sou multiprofissional da beleza. O que é o certo. Além de ser hairstylist, eu sou o multiprofissional da beleza, que eu sou, além de cabeleireiro, barbeiro, sou maquiador, designer de sobrancelha, micropigmentador e massoterapeuta. É isso que eu todas faço. As áreas, né, da beleza feminina, você é um profissional que atua, né? Só não faço manicure, né? Porque já tem gente que não tem tempo pra isso. Falando de cabeleireiro, eu quero até fazer uma reclamação ao vivo aqui. No primeiro programa aqui, eu pintei meu cabelo pro lado esquerdo, porque eu pensei que eu focava ali, era central. Na hora que eu fui ver o podcast passado, mostrou uma careca que eu não tenho. A culpa é do bodinho aqui, que me iludiu falando que pegava só dali. E quando eu olhei assim, meu pessoal lá do Ceará falou: Ricardo, você tá careca? Eu falei: não é possível. Na hora que eu fui ver lá, então, pessoal, não sou careca, a culpa é do bodinho que filmou do lado do ângulo errado, viu? João, vamos lá, meu irmão. Quais os seus cursos, experiências profissionais, o que você fez, né, para você chegar até aqui, saindo lá da 4ª série, né, e chegando no seu patamar profissional que você é hoje, cara? Bem, quando eu saí da 4ª série, aliás, eu fiz 2 vezes a 4ª série porque eu queria fugir da roça. O pai falou: você tem que trabalhar, rapaz, esse negócio de estudo não dá dinheiro, não. Eu tava certo que não dava dinheiro, né? Lá, né? Não dava dinheiro, naquela hora não dava dinheiro, que precisava ajudar, tinha que criar os outros. Pai sozinho, trabalhando, né, na roça, e os pequenos, 10 irmãos, amigo. Na época éramos 8 irmãos. Então tinha que trabalhar. E eu ficava fugindo da roça, do sol quente, para estudar, principalmente pela manhã. Então eu estudava de manhã e saí com a 4ª série. Cheguei aqui, já como cobrador, já comecei a estudar e fiz o chamado primeiro grau, né? Ensino fundamental, exatamente. Primeiro grau. Depois, já depois de casado, eu fiz o segundo grau, tá? Na época era segundo grau mesmo que eu fiz. Fiz o segundo grau, foi um supletivo. Dia, na noite, tá? Daquele jeito como sempre. Exatamente, né, trabalhando dia, estudando noite, fazendo um supletivo. Aí houve a oportunidade de fazer o curso de administração de empresas. Eu sou bacharel em administração de empresas, fiz faculdade. Depois eu fiz uma pós-graduação, uma MBA em finanças. Muitas pessoas perguntam: o que é MBA? MBA é uma sigla em inglês que vem das palavras Mr. Business Administration, quer dizer, mestre de administração de negócios. Então eu fiz esse MBA. E também eu fiz espanhol, né? Eu sou bilíngue, né? Tenho espanhol, estudei 2 anos de inglês, mas eu gostei mesmo foi de espanhol, então eu faço espanhol. Tanto que hoje, nas minhas alunas, cada turma eu tenho aluno de um país. Que legal. Então eu tenho facilidade de conversar, por exemplo, hoje eu tenho uma da Venezuela, tá? Uma venezuelana. Trabalha comigo e ela fala a língua dela. E hoje, no teu trabalho atual, você trabalha com todo tipo de pessoas. Então, de diversas nacionalidades, né? Sim, então, exatamente. Então, de lá para cá, essa foi a minha trajetória, né? Em relação aos meus estudos. Então, outros cursos que eu fiz também, de especialização, cursos na área da cultura, tá? Cursos
também na área de todas as áreas, né? Da cultura, tá? Da cultura. Você já foi aqui, pelo que eu entendi, cobrador, né? Cabeleireiro, garçom. Hoje você é escritor, poeta, cantor. Mas o que te realiza mais, João? O que você fala assim, meu Deus, obrigado por tudo, mas eu me realizo com isso aqui? O que me realiza mais é fazer os outros felizes. Isso é o que me realiza. Que legal. Eu não tenho ambições. Eu não tenho grandes ambições, ganhar dinheiro. Eu não tenho essas ambições. A minha ambição é servir. Servir. Se eu conseguir servir, passar por esse mundo como servo, para mim, essa é a minha missão. Servir. Eu fico muito feliz quando a pessoa chega totalmente descaracterizada, com a sua imagem toda embaçada, e eu consigo pegar a imagem de fato daquela pessoa e colocar um sorriso no rosto daquela pessoa. Isso para mim é muito importante, é dar alegria, tá? É configurar aquela imagem que está dentro, trazer essa imagem para fora. Isso para mim é o mais importante, tá? Então, não só com a arte de cortar cabelo, de fazer maquiagem, mas também com palavras, tá? A pessoa, não, eu tô parecendo um bicho, eu tô um bicho. Não, você é uma pessoa especial, você é muito especial, e você consegue tirar de dentro da pessoa. Isso para mim é muito importante. João, então, a minha realização é essa, servir, fazer os outros felizes. Quem te conhece pessoalmente sabe que isso aqui você não tá falando porque tá aqui no podcast, assim é você. Pessoal, vocês que não conhecem o João pessoalmente, eu quero falar para vocês. É um cara que é 100% coração, 100% sentimentos. É impossível você falar com o João sem a conversa se despendiar pro lado da emoção. Então, aqui fica uma grande lição. Para mim, acho que para todos que estão nos acompanhando, você se evoluiu como pessoa, tanto financeiramente como através de conhecimento, mas hoje o que te faz feliz não é o financeiro, é você se preparou ao máximo para poder servir. Então você se especializou para servir de uma forma que você vai ajudar as pessoas através de uma palavra, e aí entra a religiosidade. Sim. Porque é impossível tirar isso do teu vocabulário, ou da tua vida, ou da tua persona, né? E através do profissionalismo, entendeu? Então é a junção de coisas que te levaram. Então essa é a grande lição que fica para mim. Você pode se especializar ao máximo, que vai chegar no ponto da tua vida que o que vai te satisfazer, que o que vai te completar não é você ter milhões na conta, mas é ser simples, é você servir, você ajudar alguém, para quem tem uma alma e um coração realmente, porque tem gente que infelizmente não descobriu essas formas de ser feliz. Acho que pra gente ser feliz não é dinheiro na conta, é você realmente vir nesse mundo e falar, poxa, eu faço parte da vida de alguém, ou eu contribuir para alguém, né, ser feliz ou se evoluir também. Isso é o professor, né? Então isso é o sentimento de professor. Então você não consegue chegar a ser um advogado, um médico, um presidente se não tiver um professor. Aí você fala, poxa, o cara tem um conhecimento porque ele não foi além, porque para ele a missão é exatamente servir, não é o salário, né? Vida de profissão é uma vida muito dura, mas quando você vê um professor que pegou aquele garoto e hoje o garoto se transformou num médico, num advogado e um profissional, eu acho que ele se sente feliz. Essa é a essência do que eu entendi aqui agora. Isso, exatamente. E depois quando eu saí, né, eu estava como cabeleireiro por muito tempo, eu criei uma escola de cabeleireiro, uma escola. E no ano 2000, né, isso, 2000, eu criei uma escola de cabeleireiro. E eu formei mais algumas pessoas que hoje estão no mercado, né, que trabalharam. Sim. E essa escola eu formei profissionais da área de maquiagem, de cabeleireiro. Tá? Inclusive seus irmãos também. Meus irmãos acredito também. Que você teve uma parte que contribuiu com isso. Isso, eu preferi que eles fizessem um curso fora, né? E depois eu desse ali uma polida. Porque hoje, né? acho que todos os seus irmãos também são cabeleireiros, né, João? Não todos, hoje são menos, né? Hoje é o Sandoval, o Vânio, tá? O Vânio e o Isênio. O Isênio, o Ney também já trabalhou. O Ney trabalhou, mas ele não quer trabalhar mais com isso. A Cineuza trabalhou, saiu. Sim. A Silvinha trabalha, a Silvinha trabalha hoje, até né? hoje. Teve um salão também isso. Já. Mas aí tem os primos, tem o Aldo, tem o Haroldo, o Haroldo, o Adalto, os primos, o Adão em São Paulo, né? Tem todo mundo, a galera toda. E graças a Deus
João, vamos só aqui agradecer também aqui, hoje nós estamos aqui também, Leleca, meu irmão, meu parceiro, meu companheiro de trabalho aí, boa noite, Ricardo, João de Deus, Evandro Bodinha, todos que estão nos ouvindo, Leleca também tá sempre com a gente aqui. Sim. Quando eu falei pra ele que ia vir você, ele falou, poxa, é imperdível. O João, cara, João, todo mundo que eu falei, assim, você tem admiração, falei assim, vai ser um podcast legal, vai ser um negócio bacana. Arlete Rodrigues, parabéns pelo programa, obrigado, Arlete. Márcia Viana, parabéns, muitas felicidades pra vocês, obrigado, Márcia, um beijo no teu coração. A minha tia Francisquinha também que está nos acompanhando, todo mundo aí do Parque 11 em peso acompanhando o nosso programa aqui, né? Então eu quero aqui rapidamente aqui, João, mais uma vez agradecer aqui os nossos apoiadores, né, que estão nessa parceria conosco aí. Temos aqui mais uma vez para vocês aí, pessoal, Supermercado no 12, você que está procurando preço baixo, qualidade, promoções imperdíveis. Inclusive eu quero saber que dia é o dia da promoção da costela lá. Tem um dia com a costela lá baratíssima, aquela costela gorda, aquela costela realmente muito gostosa. Ótica Cristal também está aqui com a super promoção, toda linha de óculos Arnett e Vogue com 25% de desconto, promoção especial para você que está nos acompanhando aqui, corre para lá, 25% de desconto em toda a linha desses óculos aí, imperdível. Camila Capistrano também ligadinha conosco aí também, você mulher que quer um espaço da mulher para sair cada vez mais bonita, lá em breve agora vai ter também depilação, alongamento de unhas, hoje está trabalhando lá com roupas femininas, moda feminina e está se especializando também, vai abrir agora também em depilação e alongamento de unhas também, tá bom? Supermercado Magalhães, você quer preço baixo de verdade, corre pra lá, Supermercado Magalhães, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso entrevistado da noite, aqui a conversa tá gostosa demais, né? Então vamos dando continuidade aqui. João, vamos falar um pouco de política, né? Você já falou da sua trajetória, né? Já falou do salão, já falou de um pouquinho que você já fez, é conhecimento de todos que você foi secretário de cultura aqui da nossa cidade, você largou toda a tua vida para se dedicar à vida pública, né? Como foi essa experiência, o que você fez nesse período, né? Que hoje está marcado aqui para nossa cidade, cara? Primeiro eu fui candidato a vereador no ano 2000. Sim. Então eu não ganhei, então na primeira gestão, o governo Moacir Machado, o Zelito assumiu como secretário por uma questão assim também de combinações políticas, né? Então tem todo o seu contexto político e o Zelito também fez um bom trabalho nisso, né? Conseguiu alguns recursos e foi muito importante. Mas eu entrei no ano 2002 como secretário municipal de cultura. Como eu já conhecia a história, eu tentei resgatar mais a história de Santo Antônio Descoberto, né? Que até então era contada de forma divergente. De pai para filho. Isso, só que era totalmente diferente. Não tinha uma documentação, só tinha empirismo, né? Tinha empirismo, não tinha nada científico. E eu tive que buscar esses documentos, né? Porque tem muita gente hoje que tenta atrapalhar a história, contando a seu bel prazer, o que acha pelas emoções. Não é assim que conta a história. A história eu tenho que respeitar quem escreveu antes. Exatamente. O cara que escreveu há 100 anos atrás, que escreveu há 200 anos, eu tenho que seguir essas pegadas. Exatamente. E aí eu dar continuidade do que eu vejo hoje. É assim que escreve história. Não posso inventar, não posso criar pela minha emoção. Eu tenho que olhar o que foi escrito e dar continuidade, ser fidedigno. É quase um trabalho de arqueologia. Você garimpar, extrair, exatamente, né? Entender então, aquilo que foi construído há 100 anos atrás. Isso, entender as pegadas de quem passou por aqui, quais foram as pegadas, quais foram os rastros que ficaram, tá? Exatamente. Então a gente pega isso e escreve essa história. Então Carlos Carvalho e o Walter Melo fomos investigadores, né, toda essa história. O Casinho já contava a história e era muito confusa a forma e às vezes entrava em contradição de alguma forma, e então a gente falou, não, vamos estudar direito. Eu fui em vários lugares, fui em Pirinópolis, fui em Goiás Velho, principalmente em Goiás Velho. Em Goiás Velho que lá eu encontrei... tinha registro de Santo Antônio. Sim, lá em Goiás Velho é o primeiro documento que fala sobre Santo Antônio Descoberto. É no livro de tombo da igreja, na página 50, 51, me lembro disso. Meu Deus, que página 50, 51 do livro lindo, de tombo da igreja, o livro de tombo, que lá só tinha a igreja de Goiás, tá? Era a igreja de Goiás. E lá comandava tudo, tá? Então todos os dados estavam lá. E lá ele fala sobre Santo Antônio dos Montes Claros. É a primeira vez que aparece
na história. Então não era Santo Antônio descoberto já? Não, era Santo Antônio dos Montes Claros. Montes Claros é porque tem história sobre os Montes Claros, tal. A gente estudou tudo sobre isso, sobre os Montes Claros, o porquê Montes Claros, tá? Então tinha todo o contexto histórico. Então a gente resgatou essa história de Santo Antônio descoberto, né? Fizemos uma ligação, que nós tivemos uma grande dificuldade na ligação entre o início da história do ciclo do ouro, que é do ano de 700 a 800, e depois houve um grande vácuo de 700 a 800, 100 anos de vácuo. E para a gente fazer essa ligação foi um pouco complicado, tivemos que estudar muito e buscar outros escritores para fazer essa ligação. Depois do ano 800 até os dias de hoje, até o Santo Antônio, que continuou Montes Claros como do município de Santo Antônio, né? Ele era ainda distrito, como distrito de Santo Antônio, tá? Então ele era um povoado, depois passou a ser distrito e depois passou a ser município. Então a gente teve toda essa trajetória respeitando cada parte, tá? Sem atropelar. Então foi isso que nós fizemos, resgatamos, e tem aí hoje um material, tá? Isso a gente chama de patrimônio, é um patrimônio, né? Um patrimônio material, tá? Então na cultura a gente tem o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Os patrimônios imateriais que eu consegui, o hino da cidade, eu fiz um concurso aqui na cidade. Só um pouquinho que nós já vamos falar sobre isso lá. Então só pra gente ressaltar, então você hoje aluno, você professor, você que tem a história de Santo Antônio, aqui está o responsável ou um dos responsáveis que foram lá garimpar, que foram fazer um trabalho basicamente de arqueologia, né, que foram garimpar cada pecinha para montar esse grande quebra-cabeça. Se hoje nós temos história, nós temos que ter história. A pessoa tem que ter um passado, tem que ter um legado, né? Então hoje Santo Antônio tem o seu passado registrado. Hoje nós temos um legado da história e o responsável, né, responsável assim, vamos dizer, que esteve à frente, né, desse trabalho, desse lindo trabalho. Então, João, parabéns por essa iniciativa. Se hoje nós estamos colhendo os frutos nas escolas aí com essa garotada, foi graças à sua determinação. Eu tenho certeza que naquela época não foi fácil, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, e você acha que não tinha um norte, você simplesmente saiu garimpando, né? Então, parabéns. Bodinho, nós temos aí mais participações aí? Vamos colocar Mauro Pires, ouvindo aí, que Mauro Pires, um grande abraço, também vai estar conosco aqui, um homem que tem uma história linda, doutor Mauro Pires, já também deu uma grande contribuição aqui para o nosso município, não larga a mão aqui de Santo Antônio de jeito, né? Tem um carinho especial e também vai estar conosco aqui também, faz questão que você esteja aqui. Mais peças de serviço, boa noite meu amigo, boa noite você também, Arlete Rodrigues, Sandoval, está todo orgulhoso aqui assistindo, ouvindo. Meu amigo Tiché, aquele abraço pra você, viu? Nós paramos aonde aqui? Camila, né? Paramos aqui na minha esposa, Camila Capistrano. Então, Márcia Gomes, boa noite, Márcia. Alexandre Alecas, aquele abraço, boa noite, meu irmão, que Deus te abençoe. Arlete Rodrigues, parabéns pelo programa, muito obrigado, Arlete. Márcia Gomes, parabéns, muita felicidade pra vocês, obrigado. AMS, peça de serviço, boa noite, meu amigo. Aqui, Ângela Souza, boa noite, Ângela, aquele abraço. Arlete Rodrigues, Sandoval está aqui, tudo orgulhoso, já foi falado aqui, vamos subir na tela aí. Isso aí. Então são essas as participações. Tem aqui um recadinho aqui no WhatsApp, segura aqui, nós vamos dizer aqui agora. Aqui não tem essa não, viu? Vamos lá aqui. Amanhã, a partir das 7 horas, fecharemos o registro que abastece o centro de Montes Claros, 1, 2, Parque 11 e Parque 11A. Jardim de Alá, para o arranjo das redes para melhorias de pressão de algumas quadras no centro. Reabertura de registro previsto para 16 horas. Quem possível, reservar água nas suas caixas d'água. Então, pessoal, amanhã, né, vai estar temporariamente desligada a água a partir das 7 até as 16. Então hoje à noite você já reabastece assim a sua caixa d'água, baldes, panelas, bacias, para você não ter nenhum imprevisto com água aí amanhã, tá ok? Tá dado o recado aí de utilidade pública. Sim. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Nós estávamos falando aqui exatamente da trajetória. Agora eu quero falar um pouco aí do hino. Eu faço parte do cerimonial aqui da Secretaria de Educação e esse hino é lindo, João. Os garotos, os nossos estudantes, eles no refrão eles falam com aquela, né, com aquele amor, com aquela paixão, é de arrepiar, né? Então assim, você conseguiu sintetizar, né, a emoção da cidade nesse hino aí. Como é que foi? Isso foi um concurso? Foi um concurso, houve um concurso, tá? Muitas pessoas participaram e eu também tinha
ideias, né, desse Sim, hino, sim, sim. mas eu não pude participar porque por uma questão de ética, porque eu era o secretário, então como um servidor não podia participar. Então todos os outros participaram, né? E a Joana Dark ganhou, tá? A professora Joana Dark ganhou com a melhor letra, tá? Então nós fizemos primeiro o concurso da letra. A gente não queria a emoção da melodia, mas da letra. Então a Joana leu o livro, isso já tinha lançado o livro, tá? Precisava conhecer a história. Não tem como você fazer um hino sem conhecer a história. Não tem como, e foi a fundo. Exatamente. Então ela estudou a história, né? Também um pouco da história de Goiás. E isso foi importante, né? Saber, entender a história de Goiás. Tem que saber assim, que a gente está dentro de outro lugar, né? Exatamente. Eu sou Santo Antônio, dentro de Lusiânia, dentro do estado de Goiás. Então, ela fez essa conexão, tá? Com o hino, com as palavras certas. Foi muito sábio. Né? E tendo assim, uma sabedoria, né? Cidade como tu não existe igual. É uma das frases que a Joana Dark colocou no refrão. Cidade como tu, Santo Antônio descoberto, né? Cidade como tu não existe igual. Então assim, tem um contexto importante nessa frase da Joana Dark. Sim. Tá? Aí depois você colocou a melodia. Isso, depois fizemos outro concurso para a melodia e muitas pessoas participaram. E aí o pastor Luciano ganhou como melhor melodia de um hino. Teve vários hinos bonitos, tá? Vários, realmente muito lindas as outras melodias. Sim. Mas o Luciano ele usou o instrumento e ficou mais bonito. Profissionalizou, né? Profissionalizou o hino. E potencializou também, né? Potencializou também com todos os recursos. E eu tenho orgulho disso. Nossa, cara, que bacana. E também, na época, nós conseguimos criar fazer o espaço cultural, tá? Então, o espaço cultural também foi na minha gestão, tá? Então assim, o único espaço cultural. Pelo período que você passou, as grandes obras da cultura, que hoje estão sendo, né, todos estão sendo beneficiados com isso, de uma certa forma você foi, né, e contribuiu arduamente para isso. Então, João, meus parabéns, cara, né? Não teria como ser diferente, né? Pela pessoa que você é, tudo que faz realmente com amor e com carinho. Eu quero agora mudar um pouquinho o foco. Eu quero falar um pouquinho aqui. Ok, vamos aí pro nosso intervalinho, tem que fazer uma breve intervalo aqui agora e já a gente volta aí. Então vamos lá, Valdinho.
Ok, estamos de volta com o programa mais nordestino do Centro-Oeste, Nordeste Cast. Para vocês, muito obrigado. Você que está nos acompanhando aí pelas redes aqui da SAD FM, muito obrigado por estar nos escutando. A você que está aí, internauta de todo o Brasil, obrigado a vocês pela companhia. Voltando aqui o nosso quadro aqui com o nosso querido João de Deus sendo entrevistado da noite, agradecendo os nossos apoiadores: Supermercado No 12, Ótica Cristal, Camila Capistrano e Supermercado Magalhães, mandando também os nossos abraços aqui. Marduk do Instituto Primitivos, Zé do Cerrado, pensa no cabra mal acabada, viu? Vitor, nosso querido Vitor, lá do Parque 11, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, você que não chegou agora, nós estamos aqui com o João de Deus, tenho certeza que todos estão nos acompanhando aqui e ansiosos, né, pra gente puxar mais, extrair mais do João, essas experiências do João que contribuiu e contribui muito para Santo Antônio. João, agora vamos falar um pouquinho aqui de religiosidade. Vamos falar um pouquinho aqui, você sempre desempenhou um papel de liderança na Igreja Católica. Você foi ministro, salvo engano aqui, por mais de 11 anos, alguma coisa nesse sentido, né? Diante de toda essa trajetória religiosa, o que reflete na sua vida pessoal, na sua família, você, sabendo que você é um grande líder na Igreja Católica, que você faz parte dos grupos, que você vai lá dar palestras, mas o que você traz da religiosidade para dentro da sua casa? É muito importante essa pergunta, Ricardo, porque o que mais importa na religiosidade não é o que você fala, que você prega, mas o que você faz. Que legal, João. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é que Cristo reflita no meu rosto. É isso que eu quero, é isso que eu penso. Que bom. Que ele venha refletir no meu rosto. Que as pessoas olhem para mim e percebam o rosto de Cristo. Eu sei que é muita pretensão, isso. Sim. É muita pretensão, mas é o que eu tento fazer, tá? É o que eu tento fazer. Não, na minha família, as meninas me conhecem, as minhas filhas, só elas podem falar, a minha esposa, né? Pode falar quem eu sou em casa. Então, o que eu penso é que eu sempre devo tratar as minhas filhas como Deus me trata. Muito da bom, forma João. que Ele me trata, eu tenho que tratar as minhas filhas. Com carinho, com amor e com paciência. Deus me trata assim, e que eu sou muito custoso também, tá? Então é assim que Deus me trata. Então eu comecei, assim que cheguei, na época ainda que era cobrador, né? Eu participei do grupo de jovens, Jupec, fiquei ali no Joás uns dias, depois eu fiquei no Jupec. Então o Jupec foi um lugar, Jovens Unidos para Encontro com Cristo, nome do grupo. Fiquei muito tempo ali no Jupec, né? Foi maravilhoso. Depois eu conheci a Renovação Carismática Católica. E isso há mais de 30 anos que eu conheço a Renovação Carismática. Então eu entrei na Renovação, fui coordenador da Renovação Carismática de Santo Antônio, do grupo. Depois fui coordenador da paróquia de Santo Antônio. Lá naquela época nós criamos 5 grupos de oração em Santo Antônio, e fui ministro extraordinário da Comunhão Eucarística, o ministro da Eucaristia, né? Todo mundo conhece, por 11 anos. E eu não deixei de ser ministro. Eu apenas pedi licença por causa de excesso de trabalho. Sim. Mas quando precisa, eu estou lá. Eu sou um soldado, né? Eu continuo sendo um soldado. Você não é um ex, você continua sendo. Eu continuo. continuo. Se precisar, por exemplo, eu chego na igreja, o Padre Marcelo, eu só tenho 3, 4 ministros, Padre Marcelo, João, vem cá. Então eu subo, tá? Então eu sou um reserva. Exatamente. Ministro reserva. Mas reserva de servir, para servir. Sim. Então eu tenho que me comportar como ministro também. Então na Renovação Carismática eu coordenei, depois voltei a coordenar novamente, terminou o ano passado a minha coordenação. Hoje eu coordeno apenas o Ministério de Música, né? A música da Renovação Carismática, eu sou responsável por ela. Então, mas sou pregador, formador da Palavra de Deus. Muito bom, João. Sou pregador, dou formação sobre a Bíblia, e do Ministério de Música também sobre a música. Então esse é o meu trabalho hoje na Renovação Carismática, e também participamos do SC, né? Encontro de Casal com Cristo. Esse é o nosso trabalho, tá? O trabalho que a gente João, faz. todos esses encontros que a igreja promove é de suma importância, né? Para os casais, para os jovens. Nós temos agora, passou pouco tempo, aquele do carnaval, que é o Encontro de Carnaval. Encontro de Carnaval com jovens. Tantos jovens que estariam nas ruas. Tem um Renascer e tem um... Né? Quantos jovens que poderiam até ter perdido a vida nas ruas estão na igreja, né? E você vê esses jovens saindo lá em radiante. Então, assim, o trabalho que a Igreja Católica faz é um trabalho de suma importância, como todas as outras denominações religiosas também. Isso. Acho que cada um com a sua importância. No mundo de hoje em dia, hoje você falou uma frase que me marcou bastante, que as pessoas têm que olhar para você e ver a imagem de Deus. Não é você querendo estar
no degrau do Senhor, mas você está criando através dos seus exemplos. Hoje você sabe, na internet você vê jovens rappers fumando cigarro de maconha, e para eles querem que as pessoas verem nele aquilo ali. Eles querem ser altruístas, serem reconhecidos pregando, né, a droga, pregando a mediocridade, a promiscuosidade. E você não, você pelo contrário, você está querendo pregar a palavra, você está querendo pregar o exemplo, né? Então, assim, vale a pena, é muito importante. Os bons exemplos têm que ser mostrados. Falar quem faz a caridade não tem que ser mostrado. No mundo de hoje digital, você tem que mostrar. Você tem que mostrar que tem pessoas do coração bom. Você tem que mostrar, porque senão o cara vem usar droga normal, você se prostituir, você fazer tudo de errado, vira modinha. Por que não fizer você jovem, você virar moda do que é bom? É exemplo dos jovens de hoje que estão aí na Igreja Católica e nas outras denominações religiosas também. E até você falando isso sobre a questão do exemplo, de fazer para ser mostrado, até na palavra de Deus, vou aproveitar aqui o momento também, né? Sim, claro. Da palavra de Deus, em Mateus, no final do capítulo 5, bem no finalzinho, por isso colocou no final e no começo do outro, diz que você tem que ser como uma lâmpada, que você não pode colocar a lâmpada embaixo de um balaio, embaixo de um bacio, mas em cima, para que todos sejam vistos. Sim. Assim deve ser vista as obras de todos aqueles que fazem. Aí já no capítulo 6, parece que entra em contradição, mas não é uma contradição, tem que entender a palavra para falar. Diz assim, quando você fizer alguma coisa, não deixe que ninguém seja visto, tá? Nem que sua mão direita não vê, a sua esquerda não vê o que a sua direita fez, ou a sua esquerda direita, tá? Sim. Que uma não vê o que foi feito, tá? Para que se você mostrar para alguém que está fazendo uma caridade, você já recebeu a sua recompensa. E aí, que funciona? O que realmente funciona? É que uma coisa é para o exemplo dos outros, para que os outros sigam. Outra coisa é para a sua alma, tá? O que é para a sua alma, você não pode deixar que ninguém veja, porque é para você. Sim. E para servir para os outros seguir, então os outros têm que ver, para que os outros, você seja exemplo a ser seguido. Exatamente. Então é isso. Para minha alma eu tenho que fazer e ninguém pode saber, tá? Mas para que os outros sigam eu preciso fazer. Então jovens, essa aqui é a parte. Jovens, sejam bons exemplos, né? Seja um exemplo bem, cara. Não fica, porque meu amigo fuma, ou porque meu amigo eu vou ficar envergonhado. Seja diferente. Esteja a sua personalidade, fala, não, eu sou de Cristo, eu sou de Deus e não tenho vergonha. Inclusive, Carlos, vou aproveitar a oportunidade, nós vamos ter agora o seminário de vida no Espírito Santo. Quem quiser participar da renovação carismática, esse seminário muito bom, tá? Vem pregadores de fora, é uma experiência com Cristo. Quem nunca teve essa experiência com o Espírito Santo, tá? Então, para mim foi uma divisão de águas na minha vida, quando eu fiz o seminário do Espírito Santo, porque eu só ouvia falar de Jesus e ficava confuso quando um protestante chegava a falar, o católico falava, então eu ficava confuso, mas quem é esse Jesus? Então, quando eu fiz o seminário de vida no Espírito, realmente eu tive uma experiência com Jesus, uma experiência com o Espírito Santo, né? Conhecimento, e você sentir, tá? Você sentir que Deus está te tocando. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você sentir Deus te tocando. Que legal. Essa é a diferença de conhecer, de ter intimidade, de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Muito bom. Vamos aqui também agradecer aqui, Mônica Santana, boa noite, obrigado a você, Mônica, que está nos acompanhando. Minha filhada. José Vicente, boa noite a você também, José. Dejaí de Barros, rapaz, o Dejaí é um nordestino que viaja o Brasil inteiro, caminhoneiro, né? E tá sempre ligado. Onde que ele está? Ele deve estar hoje lá de Passo Fundo para cá, porque ele não para. Deixa aí um abraço pra você, meu irmão, seu cabeça chata, cabeça de girimum, viu? Você sabe que você mora no meu coração. João, daqui a pouquinho, pessoal, nós vamos ter música aqui agora com o João trouxe a viola dele ali, então o João é cantor e nós queremos explorar, né, o seu lado artístico, mas eu quero fazer uma pergunta antes de a gente voltar aqui com o YouTube, com as músicas aqui, olhando pelo retrovisor da sua vida, quero que você reflita, você está satisfeito com as suas conquistas, com a sua trajetória? Sim, eu só tenho a agradecer, eu sou satisfeito por tudo que eu passei e com tudo que eu consegui, tá? Sou mais ousado, né? Quero ir um pouco mais à frente, mas eu tô feliz. Eu penso assim, se Deus me chamasse hoje, já estaria satisfeito. João, hoje terminou o seu dia, eu já estaria satisfeito, para mim já tá bom, tá? Então amanhã a sensação de dever cumprido, né, João? Sensação de dever cumprido. Claro que tem muitas coisas a ser realizadas, né? Serem realizadas, mas eu acho que eu consegui fazer, né? Fechando o 60, então eu acho que já consegui fazer aí o que deveria ter feito.
Muito bom, João, muito bom realmente. Eu acho que a vida está começando agora. Isso. Né? Você é um cara muito ativo, proativo, cheio de projetos e sonhos, você tem muito a contribuir, muitos exemplos, você tem muito ainda aí a dividir conosco aqui, não só na sua vida profissional, mas na sua vida religiosa também. Eu quero que você prepare a viola, enquanto você prepara a viola aí, nós vamos ver aqui o YouTube, como é que tá aí os nossos... Ok, então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos aqui, eu vi uma música aqui, uma moda aqui do João aqui. O João, já falei, é escritor, ele é cantor. Então agora nós vamos aqui, você que está nos escutando aí de todo o Brasil, o João vai estar agora dando uma palhinha aqui do seu talento aqui para todos nós. Vamos lá, João, os microfones aí. Já que a gente tá falando do nordestino, né, nesse campo de nordestinidade, vamos cantar uma música do Luiz Gonzaga. Que legal. Tá? É uma música que tem a alma nordestina, é o lamento nordestino, aquele que está como eu passei, né, na terra seca, no meio da terra seca, ajoelhado e pedindo Deus a chuva, tá? É nesse lamento que a gente canta nessa oração da Ave Maria. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Carregar a nossa cruz. Nessa hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem enfermos vir curar. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força nessa hora pra carregar a nossa cruz. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, me dê força e coragem pra carregar a nossa cruz. Parabéns, João, que lindo. A música do Luiz Gonzaga, uma música que toca na alma do nordestino. Que toca na alma do nordestino. Isso aí. Que benção, viu? E aquela mais animada, aquela... Bem, eu tava meditando esses dias, né, mais descontraindo um pouquinho sobre a nordestinidade, Bodinho. Eu estava meditando na Bíblia, eu gosto sempre dos exemplos da Bíblia, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Mateus, ele inicia o Evangelho com um prólogo, dizendo, olha, foi assim que começou tudo. Começou Jesus, né? Aí, filho de Abraão, e ele organiza a essa geração. Abraão, aí nasceu o Isaac, depois Jacó, até chegar no José, esposo de Maria.
E aí ele fala assim, ó, e aí foi dividido 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações, do cativeiro até Jesus, 14 gerações. Ele dividiu certinho. E o Lucas não faz diferente. O Lucas começa o contrário. Sim. Ele começa de Jesus e vai aprofundando certinho naquela linhagem até chegar em Adão, filho de Deus. É assim que o Lucas faz. No Nordeste a gente não faz assim não, viu? Pergunta a minha família, a terceira geração. O meu pai é casado com eu, são primo carnal, a mãe do Aldo é primo do meu pai, primo da minha mãe. É tudo embolado. Então, é mais ou menos assim. É tudo junto e misturado. É tudo junto. Então, assim, eles casam um primo com um primo, vai embolando a família e ninguém sabe o que é. Então, tem uma música mais ou menos assim, olha, que fala assim. Que é? Eu sou viúvo e tenho um filho homem. Amei uma viúva e fui me casar. A minha sogra era muito teimosa com o meu filho que se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando é louco. Esse menino é filho do meu filho, sendo filho da minha sogra e irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele. Minha sogra é minha nora, meu filho, meu sogro é. Nessa confusão já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Essa que é a história do Nordeste, é desse jeito, né? Então todo mundo casa com primo, casa com, sabe? E é isso que vai acontecer. E a gente está aqui, nesse mundo, né? Essa que é a música que representa um pouco da nordestinidade. Então quando você mora mais assim pro interior, né, que tem muito essa miscigenação, assim, esse casamento realmente entre primos ali, vai se juntando ali. Isso. Não vai deixando as primas ir pra longe, não. Vai isso tudo... é por causa das terras, viu? No Nordeste, por causa das terras, para não dividir terra. Por exemplo, eu tenho uma família, o meu pai é irmão do outro, e são dois irmãos na fazenda, meu pai e outro. Então, é bom que os primos se casem, porque aí vai ficar ali a terra, não vai dividir, tá? Antigamente tinha, no tempo do povo de Deus, era assim, a lei do levirato. Tinha que casar, e se o filho morresse, o mais novo ia casar até terminar o filho com a mesma mulher. É a lei do levirato, para não entrar outra família para dividir as terras. Então na Bahia, legal, em qualquer parte do Nordeste, as brigas têm. Inclusive eu tenho um conto, eu escrevi um conto muito bacana, né? Que eu já que eu não publiquei ainda, mas registrei um conto muito, muito bonito que fala sobre brigas de terra, sabe? E é bem legal. Depois eu vou lançar. Eu quero também que você fale sobre os livros também, você é autor de vários livros aí. Contar um pouco dessa tua obra também, João. Beleza. João, eu sei que você não tem muito tempo, tua vida é muito atarefada, mas sobra tempo para hobbies, sobra tempo para simplesmente para relaxar e não fazer um pouco de nada. O que você faz assim nesses momentos que você tem para você? Nossa, muita coisa. Uma das coisas que eu fiz, o último curso que eu fiz, veja só, eu fiz um curso de barista. O barista é especialista em café. Sim. Eu gosto muito de café, tanto que os meus colegas do Senac, né, os professores você tem que dar um curso pra gente de café. Todos os dias eu levo um café diferente. Todos os dias. Todo dia eu tenho um café diferente. Por quê? Café e chá. Um dia eu levo chá, um dia eu levo café, porque o café e o chá são as primeiras coisas que a gente ingere de manhã. Então, para mim, café são como palavras. As primeiras palavras, se você levantar de manhã, alguém te agredir em palavras, o seu dia não vai ser bom. Pode ter as melhores coisas, mas ainda vai ter aquele arranhão. Exatamente. Se você receber uma mensagem maravilhosa de manhã, pode vir todas as batalhas do dia, pode vir as pedras, mas com aquela palavra você está preparado. Então, para mim, café é como palavras. Ele não pode ser como rotina, ele tem que ser diferente todos os dias, tá? Café ou chá. Todos os dias tem que ter um café diferente. Que legal. Para que a minha vida seja também, né, criativa e diferente. Então, esse é um dos hobbies que eu gosto. Mas além da música, eu gosto do hobby, eu gosto também de fazer um peixe, né? Fazer algumas coisas diferentes. Então, são hobbies que eu gosto de fazer. Inclusive, tá? Com peixe, né, Bodinho? Quando fizer, por favor, lembre dos amigos aí, viu? Eu já fiquei sabendo que é muito bom. Eu gosto de fazer um surubim com abóbora. Mas eu só fiquei sabendo. nós experimentamos surubim ainda. Com abóbora. João, tem mais alguma pra gente aí, pra depois a gente ir pra outro quadro aí que eu preciso saber de tem você. sobre a valentia, né? Todo nordestino nordestino é valente, né? Todo mundo usa uma faca. João, só agradecendo aqui, ó, a Vanessa Faustino, lá tá no YouTube, parabéns pelo programa. Legal. Vanessa, que Deus te abençoe, muito obrigado a você, tá bom, minha querida? Tem uma música que também relata sobre isso, né? Sobre essa valentia do nordestino, né?
Pega. Seu delegado, diga a vossa senhoria, eu sou filho da família que não gosta de voar. Mas traz Antônio no forró de Manevito, tive que fazer bonito e a razão vou lhe explicar. Bitola no ganzá, preá no reco-reco, na safona Zé Marreco, se danaram pra dançar. Pra aqui, pra lá, cantava com mozinha, quando o Zeca disse a Aninha, me proíbe de dançar. Seu delegado, sem quem que eu não brigo, se ninguém bulir comigo, eu não sou homem pra brigar. Mas nessa festa, seu doutor, perdi a calma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra Zeta se assombrar, paguei... Pra Zeca se assombrar, mandei parar o fole, mas o cabra não deu mole, quis partir pra me pegar. Puxei o meu punhal, pagei o cantinheiro, fiz no terreiro, fiz o samba pra pagar. Puxei o meu punhal, apaguei o candeeiro, botei tudo pro terreiro e fiz o samba se acabar. É o cabra valente, viu? Esse cabra macho do Nordeste. Lembrei agora do meu amigo Zé do Cerrado, viu? Zé do Cerrado. Ele é repentista, homem, eu fui lá visitar ele lá. O cara é uma potência, viu, rapaz? Ele não para quieto, faz a gente rir todo momento. É o cara que falando com a gente dá vontade de rir já. Ele é um repentista excepcional, o cara já tarimbado aqui em Brasília, muito famoso. Vai estar com a gente aqui também, vai trazer também um sanfoneiro, né? Esse dia eu quero te apresentar ele também, João. Bom, acho que você, não sei se você conhece ele pessoalmente. Não conheço. Eu conheci alguns da Casa do Cantador. Eu trouxe alguns aqui, né? Veio alguns da Casa do Cantador aqui em Santo Antônio na época, né? Fazia apresentação aqui no Espaço Cultural. Entendi. Hoje ele que comanda na Casa do Cantador. Bacana. É um cara do coração gigantesco. Quando ele soube do nosso podcast nordestino, ele falou: Ricardo, vou lhe ajudar. Ele fala com aquele sotaque. Obrigado, meu irmão, do fundo do coração. Espero você quanto antes aqui com a gente aqui. João, vamos continuar então? Vamos continuar com as nossas perguntas aqui, porque senão o tempo acaba e a gente não tem que saber as coisas que nós temos que saber de você. Aqui eu tô aqui, eu quero espremer você aqui até sair a última gota de informação aí. João, tenho certeza que diante de tudo que você está mostrando aqui hoje, o seu nome já faz parte da história de Santo Antônio. Não se consegue falar da história de Santo Antônio se não tiver um capítulo, né, de João de Deus. Hoje, João de Deus Meira tem pretensões políticas? Não, eu não tenho pretensões políticas, mas também eu não falo que nunca mais eu vou mexer, tá? Essa questão de nunca mais, ela é muito perigosa, porque você pode criar provas contra você no futuro. Então eu não tenho pretensões políticas, tá? E por 2 vezes já fui testado nas urnas e o povo de Santo Antônio me disse nas urnas que não me quer na política, tá? Não me quer na política. Aí muitas pessoas falam: mas você tem que ir na política para você fazer alguma coisa. Eu falo: eu não dependo de voto para fazer alguma coisa. Exatamente, João. Eu sou livre, eu escolho o que eu quero fazer, sigo os meus sonhos e não dependo de política. Independentemente do povo querer ou não, eu faço aquilo que eu sonho. Então essa é a minha visão. Sua contribuição tá aí. Minha contribuição. Então eu não dependo de voto para fazer o que eu quero e para crescer, tá? Eu dependo de Deus, principalmente, e dos meus esforços, da minha inteligência. Isso que eu dependo. Foi aquilo que nós falamos no começo. A política não é meritocracia. Infelizmente, os que têm mérito para estar, muitas vezes não estão. Não conseguem jogar o jogo da política, né? Não nasceu com aquele dom do jogo. Não estou falando aqui de corrupção, não é isso. O jogo da política é o jogo, muitas vezes, da conquista, né? Então as pessoas, igual você, é um cara extremamente preparado. Se a gente for falar em meritocracia, você tinha que estar ali entre o top 3 para estar aqui, né, ajudando a Santo Antônio. Mas a política vai por outros meios, né? E muitas vezes o social mais pesado, e tá certo também. Quem faz o social tem que fazer mesmo, tem que ajudar. Isso, mas a questão também, a gente fala assim, da meritocracia da política, mas cada representante tá lá porque um representado o colocou. Sim. Então, o vereador, por exemplo, é a cara dos seus eleitores. O vereador é a cara dos seus eleitores. Pode observar, todo eleitor é a cara do seu o vereador é a cara do seu eleitor. Então, assim, é assim que eu vejo a política. Eu acho que todo representado tem a cara do seu representante. Sim. É isso que eu vejo. Tá? Hoje então, falando só um pouquinho de política, eu acredito que hoje nós temos assim, uma energia que tudo está convergindo para realmente se acender a nova esperança.
para o nosso município. Nós nunca tivemos uma conjunção de forças do mesmo lado em prol de Santo Antônio. Acredito que hoje nós temos muito para caminhar e evoluir muito Santo Antônio, sem querer entrar, né, no meio político, que isso é um assunto bem delicado e não é o nosso principal foco aqui hoje, mas eu acredito muito. É importante. Eu acredito muito em Santo Antônio. Eu moro aqui a vida inteira, só fui nascer em Brasília. E às vezes na nossa adolescência você fala, poxa, né, meu pai veio de Fortaleza, né, com 13 dias que chegou aqui eu nasci, porque eu não nasci na praia. Mas hoje a gente pega um amor tão grande às nossas raízes que eu não me vejo em outro local se não for Santo Antônio. Aqui eu passo pelas ruas e vejo, poxa, aqui eu brinquei, né, aqui eu soltei pipa, aqui eu tive uma experiência. Então eu amo a cidade, né? Esse é o motivo de eu estar hoje aqui contribuindo, né, trabalhando aqui nessa gestão, através da confiança do meu amigo Lima, que é o secretário de Educação. Isso. Confiou a pasta de comunicação a mim e eu sou muito grato a ele, e eu tô aqui para contribuir. Eu senti essa energia, falei, eu tenho, simplesmente não posso ficar à parte, eu tenho que contribuir com o Santo Antônio. Sim, e são muitas pessoas aí que realmente houve um alinhamento mesmo, né? Sim. Que pode dar certo. A responsabilidade é muito grande para eles, porque tem tudo para dar certo. Se não der, é questão de competência, mas tem tudo para dar certo. A gente tem um governador que está alinhado com o deputado, que está alinhado com a prefeita, que está alinhado com o secretário, né, de educação, e está alinhado com todo mundo. Então, assim, dei para as ruas e tem que dar certo, porque a gente faz uma análise política. Eu falei, meu Deus, hoje nós temos desse lado tudo certinho. Né? Sempre nós tivemos assim, porque não fez nada, porque eu era oposição, porque o governador era oposição. Então não, agora não tem essa possibilidade, nós temos tudo do mesmo lado. Então, assim, sem querer aprofundar nesse assunto, a campanha foi só 90 dias, que nós temos agora um povo que precisa estar unido. Então você que foi de lado A ou lado B, é hora de nós unirmos forças em prol da cidade que nós estamos aqui. Não jogar pedra, vamos todo mundo se ajudar, né, para que isso possa dar certo realmente. Com certeza, e nós temos que torcer para que dê tudo certo, né? Nós moramos aqui, nós queremos o melhor para Santo Antônio. Exatamente, tá? Então, a única coisa que eu faço, assim, eu oro todos os dias, né, para todos os que estão, né, no governo, e para que Deus os abençoe. Amém. E lhes dê sabedoria, e faça a coisa certa, tá? Assim, o que eu vejo é que tem que aprofundar mais nas questões estruturais da cidade. Se não aprofundar nas questões estruturais e ficar só na superficialidade, a cidade não anda. É enxugar então, gelo, assim, né, João? É enxugar gelo. Então precisa aprofundar nas questões estruturais, porque são elas que vão fazer diferença lá na frente, tá? Exatamente. Não esperar o resultado agora, é tempo de plantar ainda. Exatamente. Então, assim, eu penso que esse é o caminho, e com a conjuntura, com todos os secretários que aí estão, né, você ajudando na comunicação, acho que é importante ter essa visão de que é bom para todos, tá? É bom para todos. E para que todos sejam beneficiados com os benefícios que vão chegando na cidade. Então, pessoal, a lição que fica aqui, que nós queremos passar a mensagem, não vou nem falar a lição, a mensagem, independente de lado que você esteja do lado de Santo Antônio, esteja lutando, né, por Santo Antônio. Eu acho que essa é a principal mensagem que fica hoje aqui, pra gente largar o capítulo da política e a gente continua aqui. Quero agradecer aqui o pessoal do YouTube também aqui, Curiango, parabenizado, Curiango, isso aí deve ser nordestino. Aldo Meira, boa noite. Parabéns, Aldão, você também, meu irmão, tá no meu coração, você sabe disso, que a nossa adolescência foi juntos aí, eu só tenho boas lembranças, viu? Vamos aqui pro YouTube também, Mônica Santana, boa noite, Arlete Rodrigues, José Vicente, boa noite a você, meu irmão. Francisco da Silva, obrigado aí por estar nos acompanhando. Jair de Barros, boa noite, aos cabeça chata. Alô, meu cabecinha chata. Curiango também já foi falado aqui, Aldo Meira. Então é isso aí, Arlete, por enquanto são esses aí, vamos continuando aqui. João, agora eu quero perguntar para você aqui, se você tivesse aqui oportunidade, e essa pergunta eu quero fazer para todos que tiver oportunidade aqui, se você tiver oportunidade de chamar alguém para tomar um café e pedir um conselho, quem seria? Olha, eu seria o Padre Adonias. Ninguém conhece o Padre Adonias. Não, Padre Adonias é um pároco da Diocese de Lusiânia. É uma pessoa muito amável. Eu o conheci na Inovação Carismática, quando ele era ainda diácono. Ele já veio várias vezes em Santo Antônio, já esteve na minha casa, dormiu na minha casa. E quando eu precisava de um conselho, sim, quando eu estava muito dificuldade, eu saía daqui, ligava para ele e ia para Valparaíso.
para isso, vem pra cá, meu filho, vem pra cá. E lá, ele me acolhia, você já almoçou? Não almocei, sabe? É um acolhedor, uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa que escuta, ele para te escutar, tá? É uma pessoa que tem uma docilidade incrível, é impossível ele falar uma coisa e você não chorar. Então, assim, Padre Adonias, para mim, dom dado por Deus mesmo. É o meu conselheiro, se fosse assim, pra sentar para conversar com ele, é ele que para mim é a pessoa. Que legal, João, ideal. Que legal. Padre Adonias, um grande abraço para você, que Deus te abençoe aí nessa missão. Isso é uma missão, né? Isso é uma dádiva de Deus, né? Quando as pessoas têm essa... Não é à toa, Ricardo, que ele é o principal, né? Representante do exorcismo, né? Ele é responsável pelo exorcismo da diocese. João, agora nós vamos aqui para um quadro ping-pong, já está se estendendo aí, nós temos que chegar aqui também. Vou te fazer algumas perguntas aí e você vai falando um pouquinho, que vai refletir assim o teu pessoal. Primeiro aqui, uma comida que te remete à infância, aquela infância que quando você come um gosto, um sabor que te remete lá atrás. É um doce chamado de brevidade, que a minha avó fazia, minha tia fazia, minha mãe fez muito. Nunca ouvi falar, tá? Você acredita? Brevidade, para quem não conhece, é um bolo feito que não tem leite. Aliás, é o único que eu posso comer hoje, né? Que eu não posso comer nada que tenha leite, né? Então, que tenha lactose. Então, brevidade é tão gostoso esse bolo, que a gente fazia com cravinho. Lá na Bahia tem um cravo silvestre. Então a gente quebra os galhos dele, põe dentro e faz para colocar no doce. Não é o cravo que a gente usa, mas o cravinho, tá? Então a gente comia. Mas é com massa de mandioca? Não, ele é feito com polvilho, só polvilho, ovo, rapadura, e aí cravo, e aí o fermento. Ele é só feito legal, com isso, né? Ele tem que ser bem batido, bem, sabe? Fica uma delícia. Ele legal, faz só com cravo mesmo. Brevidade, né? Tá aí, pessoal. Chama de você brevidade. Que conhece aí, manda isso pra gente pra no mim YouTube. Quando eu sinto o cheiro, tá? Sinto o cheiro, eu remete a essa então, questão da infância. Com o que tinha na mão naquela época, né? Fazia-se essa sobremesa. Mas ele é muito gostoso, cara. Eu vou ainda fazer, eu peguei a receita com a minha tia esse ano. Brevidade é parecido com esse aí, mas a brevidade mas é uma delícia, tá? Brevidade é feita e tem um gosto inconfundível, tá? Ele tem um gosto inconfundível. Então você que está nos acompanhando no YouTube, que já experimentou esse doce aí, brevidade. Depois você manda a receita pra gente aqui, que o João vai fazer aqui e tem que deixar pra gente. Eu tenho a receita. Você quer experimentar? Não, agora, porque não tem, né? Nessa brevidade da vida não, né, Rosinho? João, vamos aqui para a segunda pergunta aqui. Algo que te marcou profundamente, e pode ser positivamente, pode ser negativamente, mas algo que realmente, assim, você foi um ponto, assim, de ruptura, um ponto, né, de subida na sua vida, algo que te marcou. Muitas coisas marcaram a minha vida, mas uma das coisas, assim, que marcou para sempre, eu tinha 11 anos de idade. Eu com 11 anos de idade, eu não era brincadeira. Eu apanhava todos os dias. Todos os dias eu apanhava. Parece que eu fazia uma coleção. E tinha um chicote de 3 pernas em cima. Tia Maria não era brincadeira. E tia Maria, rapaz, eu fico olhando pra mãe e pai hoje. Como que eu conseguia irritar a mãe e pai? Pai e mãe, eles não abrem a boca pra nada. Eu fico pensando, como que eu conseguia irritar pai e mãe? Acho que os únicos que apanharam vocês são Sandoval, eu gostava muito de atentar aos outros, né? Então assim, eu ficava, e aí tinha um chicote, todo mundo conhece, os meninos sabem que tô falando, o Fedegoso. Rapaz, o Fedegoso foi meu professor, sabe? Foi meu psicólogo. O Fedegoso era um chicote que quando a gente levava uma lapada dentro de casa, ele dava 2 voltas assim no espinhaço, sabe? É uma dor horrível. E eu conheço o cheiro do Fedegoso de longe. Esse é outro cheiro que eu conheço, tá? Ele, um professor, tá? Aí não tem esse negócio, menino precisa de psicólogo. Rapaz, aquilo ali era a pedagogia perfeita. E foi isso que me consertou, sabe? Eu agradeço tanto ao meu pai e minha mãe por ter me corrigido com o Fedegoso. E hoje as crianças de hoje, se tiver um puxão de orelha, já tá reclamando. E aí o que aconteceu? Como eu apanhava todos os dias, já tinha algumas surras já acumuladas que era para levar, e eu não tinha levado. Já tava e aí, lá, né? O que aconteceu? Veio uns amigos, uns primos de Paratinga, da cidade pra roça, e fomos tomar banho no rio, era todo mundo pelado. E lá
eu tive que sair porque eu tinha que fazer outras coisas, né? Saí primeiro. E aí um dos colegas pegou e escondeu a roupa de um desses meninos. Rapaz, o menino voltou pelado pra casa e foi. E quem foi? Foi o João. E aí o meu tio ou alguém lá falou com a minha mãe: olha, você não sabe criar o menino, você sabe? Minha mãe ficou tão envergonhada que eu dormi na casa da minha avó. No outro dia que eu fui pra casa, minha mãe falou assim: vai pegar água na fonte, que era pegar água na botija, era uma botija de barro. Eu tinha que ir lá no riacho pegar água para poder cozinhar, né? Tinha que fazer tudo isso. Eu peguei a botija que já estava mais ou menos rachada e fui pegar água. Quando a botija rachou e quebrou no meio da estrada, eu cheguei essa botija. E mãe já queria falar comigo. Aí, Bodinho, eu tava com a camisa, aquela camisa curtinha, aberta assim, e minha mãe foi na minha camisa, e eu, ó, o riacho, a 60 por hora, e mãe atrás, e todo mundo rindo, correndo. E quando eu cheguei num barranco, que era um barranco que entrava no rio, eu virei de uma vez e a mãe caiu dentro do rio. Meu pai amado. Lá embaixo. Haja fedegoso. E eu sumi. E aí, meu amigo, esse que foi o pesadelo. É que eu não apareci. Eu entrei na mata com 11 anos e fiquei 24 horas dentro da mata, comendo, entrando nas roças, comendo mandioca, arrancando mandioca para comer, para matar sede, porque eu não tinha coragem de ir no riacho, porque senão alguém me pegava. Então eu fiquei escondido 24 horas. Eu saí 7 horas da manhã e me acharam, porque me pegaram com um cachorro, né? Levaram os cachorros de caça, tá? E o meu tio, para aí, e pegaram de caça o cachorro e me levou. João, era melhor enfrentar 3 onças do que a tia Maria. Não, na verdade é porque as suas estavam acumuladas e eu ia levar a sua sem merecer. Essa eu não vou levar, eu vou embora. Isso ficou pra sempre marcado na minha vida, porque quando eu cheguei em casa tinha uma multidão de gente, até foguete soltaram, né? Lá só solta foguete nas festas, quando nasce um menino, né? E aí soltaram o foguete, achou o João, né? Livrou da achou o João. E aí minha avó fez uma promessa, falou assim: ó, a partir de hoje, nunca mais você vai levar uma surra. Pra mim foi a melhor promessa da minha vida. Mas eu apanhei várias vezes ainda, porque eu realmente. A promessa foi da avó, não foi da tia Maria. Mas então, eu fui consertado, porque realmente merecia os fedegosos da vida. Vamos aqui, os nossos comentários aqui. Arlene Rodrigues, já falamos aqui. Um abraço pra você, Arlene. Elma Meira. Minha prima de São Paulo. Ligadinha com a gente. Elma, como é que você aguentou o João na infância, hein? Você é uma guerreira, viu? Arlene Rodrigues, parabéns, João de Deus, Jesus te ama. Aldo Meira, uma delícia, deu saudades. Tá falando do bolo, ele tá falando da brevidade. Da brevidade. Aldo, você podia fazer essa brevidade pra gente aqui, ficamos até com fome, a mãe dele faz uma delícia, viu? Joana, carismática, Joana, ela deve da igreja lá também, tá dando aqui os parabéns, obrigado, Joana. Arlene Rodrigues, Sandoval disse que apanhou. Aqui não apanhou, ele não apanhou, Sandoval não apanhou não. Aqui tá, aquele lá tá com a pele fina até hoje, viu, rapaz? Não apanhou não, que apanhou foi eu. Verdade, psicólogo, é isso aí, viu? Além de custoso. É isso aí, pessoal, vamos aqui pra nossa terceira pergunta. Saudade de um lugar em especial, João. Você falou da sua infância, tem saudade de lá ainda ou de outro local assim que você acredita que... Eu tenho saudade do riacho onde a gente tomava banho, né? Marcou, né, João? Marcou, lá eu tenho saudade. Onde a gente tomava banho. Sim, de alguém que tá lá, eu tenho que já se foi, não sei. Com certeza, a minha avó era tudo, era muito pra mim. Então, eu tenho saudade dela, tá? E dela, da minha tia também, né? A tia que faleceu, tia Martinha, então eu tenho muita saudade dela. Mas a minha avó, ela que me ensinou a rezar. Ela me ensinou a ajoelhar, ela me ensinou a pedir perdão, tá? Meu filho, ajoelha. Todas as perversidades que você fez, ajoelha. Diante do crucifixo do Senhor Jesus, que ele morreu por ti. E peça perdão. Olha só que lição, eu tinha que pedir perdão ajoelhado, né? Ajoelhado, olhando para ela. Eu peço perdão. Aí eu tinha que falar o que eu tinha feito. Era uma confissão. Então assim, a minha avó para mim foi uma pedagoga religiosa, né? Tudo que eu aprendi foi assim com ela, assim, nas orações. Sem conhecimento, só pela sabedoria. Sim, sem conhecimento. Só pela sabedoria, né? Mas eles eram exemplos. Meu avô também era exemplo, que o meu avô, ele que fazia as orações, sumia algum animal, ele fazia oração e o animal aparecia. Tá? Naquela época tinha muito isso, né? Quando tinha a benzedeira. Isso. Até hoje. Até hoje nós temos aqui, né, pessoas que benzem as crianças, que, né, vai lá, quebrante, chega lá, benze. Né? Minha tia Francisca é exemplo disso. O meu avô, a vida dela é dedicada às crianças. Que aconteceu com o meu avô, que foi uma coisa incrível.
pegou fogo na nossa roça, no mês de agosto, um capinzal muito alto. Aí o fogo vinha avançando para nossa casa. E o meu avô, ele era famoso por fazer rezar e o fogo parar. Então, pai estava tentando apagar o fogo. O meu avô passou na frente do meu pai, assim, passou, nem olhou para trás. Sai, Luiz, daí, pode sair daí. Ele passou, onde ele passou, o fogo parou. Cara, eu nunca vi. Eu sempre penso assim, me dá um pouco da fé do meu avô. É uma ciência nordestina. E eu perguntei, quando ele estava velhinho, como é que o senhor sabia que o fogo ia apagar? E por que o senhor não apagou o fogo? Como é que o senhor tinha certeza? Eu falei, a certeza é que quando eu passei, eu não olho para trás. Eu passo fazendo oração e não olho para trás e vou embora. Porque quem fica para trás, quem cuida é Deus. Isso que ele falou para mim. É fé, cara. Fé. Então, assim, meu avô, essa é uma que me marca muito a minha vida, meu avô e minha avó. Muito legal. Então, diante de tudo que nós conversamos aqui, conversamos muita coisa, demos muitas risadas, todas as lembranças. Pergunta que eu te faço: valeu a pena, meu irmão? Valeu a pena? Valeu a pena e valeu demais, com certeza. Valeu e vale, tudo né, de João? novo, vale sempre a pena, sabe? As coisas que eu acertei. Claro que as coisas que eu errei, que pedi perdão e que peço perdão, a quem eu ofendi, tá? E que não tive a oportunidade de pedir perdão, eu peço perdão. Mas as coisas que eu acertei, eu agradeço a Deus. Que legal, João. E é isso que eu quero. Que legal. Se pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa? Mudaria, sim. Mudaria várias coisas se eu pudesse voltar. Não é porque eu sou perfeccionista, não. É porque seria mais acertado, tá? Muitos erros que eu fiz, talvez tenha retardado um pouquinho o meu desenvolvimento. Eu tinha muita coisa que eu poderia ter a oportunidade de, se voltasse, eu faria diferente. Assim, você tá aberto a sempre aprender. Sim. Né? É ruim daquela pessoa que fala, não, eu não erro, ou tem orgulho de olhar para trás, né, e dar um passo atrás. Eu acho que a grande lição que você deixou desde a primeira palavra sua, sabedoria. Eu sou um aluno, eu continuo sendo aluno. Hoje eu sou professor também do SENAC, professor do SENAC do Distrito Federal. Há 12 anos, eu vou fazer 12 anos, sou professor do SENAC, sou educador da área de beleza. Então, hoje você tem quantos livros, João? Livros, eu tenho o primeiro fascículo que eu fiz no ano 2000, Pensamentos que o Amor Inspira, né? Sim. Que é um livro de pensamentos, né? Tem uma frase que diz assim: dizer que te amo talvez não seja tão seguro, prefiro dizer que sempre vou te amar. Então essa é uma frase minha do livro, do pequeno fascículo. Até porque o amor se renova a cada dia. Isso. Todos os dias. É porque dizer que ama todo mundo diz, né? Agora dizer que sempre vou te amar é um comprometimento, tá? Exatamente. É uma responsabilidade. Então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. O que te levou a você ser escritor? O que te deseja, o que te impulsionou? Você acha que tinha que deixar esse legado para as pessoas? Ser escritor, primeiro eu comecei escrevendo música. Quando eu vim da Bahia já tinha música, já tinha algumas coisas que... Isso desde pequenininho eu tentava cantar alguns hinos da igreja. Sim. E tentava mudar ali a letra. Quando eu não sabia, eu fazia a letra, tá? Eu fazia algumas letras ali e tentava cantar mesmo sem saber. Não sei, eu gosto da música, mas não sei a letra, então vou fazer a letra. Então eu fazia isso. E então eu comecei a escrever. Depois eu teve essa inspiração de fato de escrever algumas coisas, né? E assim, não é fácil você escrever, Ricardo, porque um mundo tão informado, com tantas informações que nós temos, você tem que escrever algo que ninguém escreveu. Exatamente. Nem no passado, né? Do passado de muitos e muitos anos, ninguém escreveu uma frase que são palavras conhecidas, são letras e palavras conhecidas, mas que ninguém nunca montou da forma que você está montando. Exatamente. Então é sua, a história é sua. Talvez a frase existe, mas não com a percepção que você colocou nela. Então, exatamente isso. Então, eu fiz poesias, eu tenho poesias, várias poesias, né, que tá contida nesse livro. Depois, em 2004, nós escrevemos a história do município, Santo Antônio Descoberto, né? Em 2007, eu escrevi o meu primeiro romance, né? Herança do Destino, que é um livro de romance, Herança do Destino. E aí, depois de Herança do Destino, eu escrevi o livro do SENAC, tá? Um livro profissional da editora SENAC, tá? Que foi em 2000 e passou agora já está na 3ª edição. Esse livro está sendo vendido no Brasil inteiro, no Distrito Federal, vendido, foi
aceito também pelo Cenáculo de São Paulo. Agora, o Cenáculo de Pernambuco e o Cenáculo do Ceará também está aderindo ao meu livro. Que legal. Então, assim, é um livro que está sendo reconhecido. Isso está na terceira edição. De Santo Antônio para o mundo. E nós temos eu tenho outro livro para ser lançado, tá? Agora que nós estamos terminando um livro, né? Um livro do exclusivo, um livro de barbeiro, tá? Exclusivo para barbeiro. Então, assim, é um livro profissionalizante. Um livro profissionalizante. Que legal, então nós esse livro ele vem de uma pegada maravilhosa, viu? Bem muito interessante. Legal. João, estamos já nos dirigindo aqui já para os momentos finais. Daqui a pouquinho eu quero que você faça suas considerações, seus agradecimentos às pessoas aí, né, que porventura você queira. O espaço aqui vai ser por alguns minutinhos. E eu quero falar também que todo finalzinho de podcast aqui, nós vamos ler uma poesia voltada aos nordestinos. Sim, né? Hoje eu vou ler aqui uma poesia dos autores aqui, Dionísio Luiz e João Santana, que foi o presente do meu amigo Zé do Cerrado, tá? Mas então nós vamos aqui prosseguir aqui. Quero também agradecer aqui o Maílson. O Maílson tá mandando um abraço pra você, gosta muito de você, é o Maílson do Salão, lá do Parque 11. Sim, é um garoto sim. voltado aí. Maílson é colega aí, profissional, tem um coração excelentíssimo. Tem um coração também muito gigante, é um cara assim que, você conversando com ele, é aquela paz, parece um monge. É um ótimo profissional, viu? Um profissional de referência, viu? Profissional de referência na cidade. É um garoto que chegou aí, conquistou o espaço dele aí, né? Sim. Então, pra você, meu irmão, um grande abraço aí, tá? João, pra você, né? O que é sabedoria, João? Sabedoria é você nunca colocar nada sem primeiro Deus na sua frente. Muito bom. Sabedoria. Sem Deus, meu amigo, nada. Não vai. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Muito bom, João. Uma frase que te inspira. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito legal. Apóstolo Paulo. Um ídolo. Eu tenho dificuldade, Ricardo, de dizer que eu tenho um ídolo depois que eu conheci Jesus Cristo e o esplendor da sua beleza. Sim. Então eu olho hoje, eu tenho várias pessoas que eu admiro, mas nenhum que tira esse brilho de Jesus Cristo. Cada um como meu Senhor. pela sua importância, né? Cada um com a sua importância. Mas depois que eu conheci Jesus, o esplendor dele me atrai tão fortemente que eu não consigo ter um ídolo. Que legal, João. Que tá? legal. Eu admiro muitas pessoas, mas um ídolo eu não tenho. Muito bom, João. Projetos e objetivos para o futuro. Eu sei que você tem muita linha para queimar ainda aí, né? Eu tenho algumas coisas. Eu tenho uns 2 contos para terminar, para escrever, os livros para escrever, né? Os contos em literatura de cordel, tenho que já estou terminando literatura de cordel. É porque cada coisa no seu tempo, né? A emoção. Quando eu estou triste, eu escrevo coisas tristes que tá ali parado. Quando eu estou alegre, eu escrevo alegre. Então, cada coisa no seu lugar. Isso é então, a sensibilidade do artista. Exatamente. Né? Do escritor, eu tenho que aproveitar isso, tá? A minha tristeza, a minha solidão, tem que aproveitar para escrever. Então, assim, o que eu quero é tirar um tempo com mais qualidade de vida para ficar, né? Com a minha esposa, por exemplo, muita correria trabalhando, então eu quero tirar mais um tempo pra gente ficar mais junto, tá? Aproveitar mais. E essa sensibilidade do artista, isso é muito notório. Eu lembro de uma frase que o Gustavo Lima falou. Ele falou que quando ele estava sem inspiração, estava muito apaixonado, ele terminava para sofrer, para daí fazer as músicas dele aí. Essa sensibilidade do artista né, transmitir aquilo que está sentindo na hora. Na verdade, como ele é, né, voltado sertanejo para sofrência, ele achava essa válvula de escape aí para suas composições. João, então nós vamos aqui quase encerrando já o nosso programa. Eu quero aqui rapidamente aqui falar uns versos aqui, né, do nosso presente do nosso querido Zé do Cerrado, dos autores do que falou Dionísio Luiz e João Santana, que diz assim: pegada nordestina o nome. Tem pegada nordestina nas rodas de capoeira, nos passos habilidosos do frevo ou dança ligeira, até mesmo na maldade das pedras de baladeira. A pegada nordestina no dia a dia das feiras, nos calos dos plantadores, nos cuidados das parteiras, nos talhos de carpinteiro e nas bênçãos das benzedeiras. Tem pegada nordestina nas mãos dos mestres santeiros, nos potes feitos de barro, nas ervas das rezadeiras, nas cestas feitas de varas, nos laços dos boiadeiros. Então, meu amigo, isso aqui é um pouquinho do cordel, né, que foi presenteado pelo meu amigo Zé do Cerrado. Todo o nosso programa aqui, todo o nosso podcast, nós vamos encerrar com algumas palavras voltadas para o sertão. E eu queria que você, aqui o espaço é teu agora, para você falar as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Ricardo, meu amigo Ricardo, conheço há muitos anos, tá? Conheci também como
saudoso amigo Hélio, né? Sim. Seu Chico realmente é. e a Dona Maria, todos da família, Bodinho, que está, tá? E parabéns por já, nesse início em que você está trabalhando na secretaria, possa promover isso. Isso é importante. Sim. Porque isso vai enriquecer e encorajar os outros nordestinos. Eu agradeço a todos vocês que estão nos vendo, né? E ouvindo nesse momento. E que Deus coloque no coração de vocês uma paz tão grande e duradoura. Que legal, João. E o que eu desejo a todos os nordestinos, a todas as pessoas que vieram do Nordeste, em qualquer ponto dos 9 estados do Nordeste, que estão aqui em Santo Antônio, nós somos como uma colcha de retalho, de cores diferentes, mas nós somos iguais. Fazemos parte dessa mesma colcha, e o que ficar bom para mim, também ficará bom para você. Então, digo mais, que essa colcha é alvejada pelo sangue de Cristo. Jesus que derramou o seu sangue na cruz por cada um de nós. Digo que Ele te ama onde você estiver, nos seus momentos mais difíceis da tua vida. Deus está contigo e Ele jamais te abandonará. E eu peço que você lembre-se de onde você saiu, o lugar que você esteve e onde você está hoje. Que legal. Qual é o mais distante? De onde você saiu até aqui ou daqui para frente? Que legal, João. Reflita sobre isso. Deus te protegeu de tantas coisas de lá para cá e hoje você está aqui. Pode não estar bem, pode não estar bom, tudo bem, mas você está aqui. É uma prova que Deus esteve sempre contigo, te protegendo e te amando, e sempre vai te amar. Deus jamais deixará de te amar. Que legal, João. João, essa é a missão que fica pra gente aqui, é a lição que você deixou, essa lição de sabedoria, né, de cristianismo, de amor, de fé e de esperança. Falar pros nossos ouvintes aí, né, não reclama, né? Hoje você está reclamando, de repente amanhã alguém não vai ter nem oportunidade de abrir os olhos. Você está reclamando que sua vida está ruim, e para aquelas pessoas que não têm oportunidade de levantar de uma cadeira de rodas, de levantar de uma cama. Então, assim, só entregue na mão do Senhor. Tenha todos os dias a determinação de um guerreiro, mas tenha a fé daquele que não se deixa abalar. Eu acho que esse é o segredo. Queremos aqui, antes de encerrar, agradecer mais uma vez a você, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, as pessoas que estão conosco, que estão apoiando, que estão abraçando. Dizer que semana que vem agora temos aqui o Clécio do Supermercado no 12, um cara também excepcional, que tem uma linda história. Acredito que vamos fazer dobradinha também aí, né? Vai ter o Fernandinho. Ele vai sair da posição de entrevistador para entrevistado, que a história dele também é muito bonita, vai participar conosco aí. Quero agradecer aqui de antemão já, prioritariamente aqui também os nossos apoiadores: Supermercado no 12, Ótica Cristal, Camila Capistrano, Espaço da Mulher, Supermercado Magalhães. Em especial também os nossos abraços aqui por Marduque da Primitivos, por Lima Vendedor, nosso secretário aqui de Educação, para nossa prefeita Jéssica do Prêmio, Zé do Cerrado, que está nos acompanhando, nosso querido Vitor lá do Parque 11, em especial a cada um de vocês. Muito obrigado. Mais um podcast Nordestcast, que estamos encerrando aqui com as bênçãos do nosso Senhor Jesus, e semana que vem estamos de volta. Quer falar mais alguma coisa? Isso, tá ótimo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, nosso querido Vigílio Viana, que está aqui hoje nos teclados também. Alvinere Maria Bandeira, amo AMS Peças e Serviço, um grande abraço, muito obrigado. Ricardo aqui, Alexandre também, do Alexandre Elétrica ali, muito obrigado a todos vocês, a cada um de vocês, um abraço e fique com Deus e até mais. Você acabou de ouvir mais uma edição do Nordestcast. Voltamos quarta-feira que vem a partir das 19 horas, seu menino. Oxente, seja um colaborador em nosso podcast. É só entrar em contato. 619-9810-1939. Venha anunciar com a gente no melhor podcast do seu rádio. A Rádio Sard FM